Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Terça Mental. Depois desse ato, teve esse momento, talvez de férias, de reorganização, mas a gente está voltando agora com tudo. E voltando com um tema que a gente adora, que é a educação, mesmo que a gente está no período de férias aí, que eu acho que tem tudo a ver. Eu estou trazendo duas pessoas que eu queria falar já faz um tempo, duas pessoas queridas, e eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz de ver essas pessoas aqui que já me pediram, já me cobraram, mas chegou a hora. Eles estão aqui e eu vou apresentar para vocês. Eu estou aqui com Diego Sanches. Eu vou ler o currículo dessas duas personalidades aqui, que é grande. O Diego é pedagogo, psicomotricista e especialista em educação especial e AEE. Ele trabalha na divisão da educação especial aqui da cidade de Mauá há 4 anos. O Diego se dedica a ser um bom amigo, um bom irmão, um bom tio. É uma pessoa maravilhosa. E quem tem sorte de cruzar seu caminho sabe do que eu estou falando. Ele é um professor especialista em inclusão e especialista em gente. Eu também estou aqui com o Denis Grilo, de Santo André para cá, hein, Denis? Bora. Nascido em 1995, é educador, artista e mestre em Muay Thai. Cria do Jardim Ana Maria. Alô, Ana Maria. O Denis está aqui na área. Há 18 anos ele atua também na rede pública, de educação na rede privada, é formado em História, Pedagogia, Educação Física, pós-graduado em ABA e Fonoaudiologia voltado à UTEA. Diagnosticado desde a juventude com TDAH e recentemente com autismo. A gente está numa roda de neurodivergência aqui, gente, vai dar coisa boa. Ele é pai do Raul, né, nível de suporte 3 e casado com a Amanda. O Denis é defensor ativo das causas sociais, culturais e educacionais, buscando sempre justiça social. E seu lema: seja melhor para os outros e não melhor que os outros. Gostei. Gente, é os dois aqui que tá comigo. Obrigado, agradeço demais vocês estarem aqui. Para mim é uma honra. E eu tô falando assim que tinha pessoas que queriam aqui, porque várias mães, várias famílias falou do Diego, de Santo André também, falou, pô, leva o Denis, vocês batem um papo, tem tudo a ver e tal. Bom. Então, o encontro aí, a gente conseguiu equalizar esses encontros e estamos aqui. Encontro atípico. Encontro atípico. Eu falei, vai pegar fogo, pessoal, as mentes atípicas. Eu já quero começar, assim, eu fiz assim, nessa introdução de vocês, mas eu quero também passar essa bola para vocês falarem um pouquinho de vocês, né? Vou começar pelo Diego, depois já passo a bola pro Denis. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua decisão, né, de ser educador, né, de ser pedagogo, e o porquê também de ingressar na educação inclusiva. E depois eu vou pingar essa bola pro Denis também. Eu sempre gostei de gente. De trabalhar com gente, trabalhar com pessoas. Mas nunca tinha me passado pela cabeça inclusão. E aí eu fui ter gosto mesmo por inclusão durante os estágios de pedagogia. E ali no estágio de educação especial e inclusão, conheci um garotinho, o Yuri, e eu fui designado ali para acompanhar esse garotinho durante o estágio. E aí que me deu esse feeling, essa expertise de trabalhar com inclusão. E ele me tocou, sabe? Tocou assim, fundo. E aí eu falei, é isso que eu quero. Vou me especializar nisso. E aí estou eu já há 5 anos na educação especial, aqui de Mauá, divisão de educação especial. Para quem não conhece o prédio redondo ali, que todo mundo acha que é um foguete. Tem vários memes, né? Vários memes, né? Mas ali é a divisão de educação especial, Secretaria de Educação. E temos 40 especialistas aí para a rede de Mauá e eu faço parte desse quadro. A gente dá um suporte para os professores, né, nas escolas municipais aqui de Mauá. E aí eu tô nessa toada aí, trabalhando com a inclusão. Legal, bacana. O desafio aqui de Mauá é grande, né? A gente sabe muito bem a situação da realidade de Mauá. Mauá ele tem um recorte interessante que a maioria da população requer dos serviços públicos, né? A grande maioria. Eu posso chutar aqui, 80% a 90% da saúde pública, da educação pública. Então, assim, é um desafio, né? É um grande desafio. E para você, Denis, como foi, assim, também ir para a educação, tá ali na frente, ser professor, ser educador e com esse recorte, né, de inclusão? É muita coisa. Bem, primeiro, dar um oi para todos e parabenizar pela iniciativa, porque a gente precisa, dentro da dimensão atípica, eu falo muito do nós por nós, né? Então, assim, e tá numa mesa de pessoas atípicas é importante porque
só nós sabemos o que nós passamos e o caminho de falar de mim, assim, dessa minha caminhada, vai muito de encontro, primeiro, no nascimento do meu filho Raul. Porque, claro, eu viro professor muito antes de ter o Raul. O Raul tem 5 anos, faz 6 agora em agosto, mas a gente costuma dizer que a gente nasce de novo, né? Quando tem filho, eu acho que é isso, porque nasce o filho e nasce um pai. E esse encontro com a paternidade, que me sempre foi um desejo, tinha muita vontade de ser pai. Então, essa coisa de constituir família era uma coisa preciosa, assim, pra mim. Tenho um pai excelente, minha mãe também, e vendo como eles me criaram, as coisas que minha mãe fazia na infância ali e tal, pra me ensinar, e eu sempre buscava de maneiras muito criativas. E agora com os diagnósticos eu tô entendendo melhor por que isso acontecia na minha cabeça ali, né? Aquela coisa do Fantástico Mundo de Bob, pra quem assistia lá dos anos 90, né? E sempre muito criativo. Então eu sempre tive esse encontro com gostar de aprender, de pesquisar e de ensinar. E por mais que eu agora, né, recentemente diagnosticado com TEA, eu sempre gostei de pessoas também, assim como ele. Então eu gostava de ensinar. Sobrecarregava, depois eu entendia que eu tinha todo um processo, e agora eu tô entendendo melhor do porquê, que eu gostava até de estar com as pessoas, gostava de estar em festas, mas depois era muito difícil, era muito complicado, né? Agora tô me entendendo ainda melhor, mas é esse processo, cara, de gostar, de ensinar e de aprender. E eu acredito muito que só ensina quem aprende, só aprende quem ensina. Então essa vontade de aprender, de buscar conhecimento, me levou para a educação. E aí, a inclusão, ela se torna mais inerente, e eu não posso ser hipócrita, por conta do Raul. Porque aí eu começo a entender, ter um olhar mais sensível ainda, porque quando a gente tem uma pessoa com suporte 3 em casa, as dimensões mudam muito, né? Porque não fala, não consegue explicar, a maneira com que se comunica é muito complexa, e aí sem dinheiro e tal, a gente vai buscando, né? Então as formações que eu tenho são por conta do meu filho também, né? Sim. Claro, eu tinha pedagogia e educação física um pouquinho antes dele nascer, que foi o que ajudou eu notar também precocemente que o Raul era atípico, mas assim... Fazer fonoaudiologia, voltou ao autismo e próprio ABA tem muito a ver com o nascimento dele, porque não tem dinheiro, onde essa questão do endividamento das famílias atípicas, porque no desespero você faz tudo o que você pode. E né, o sistema público não funciona e tal, então acho que é esse encontro. E sempre gostei de gente de arte, então eu falei, onde eu vou ter um público para falar todos os dias, para conseguir jogar as minhas ideias? E sou muito feliz, porque nesses 18 anos de carreira eu tenho pessoas já com mais de 30 anos que foram meus alunos, que sempre me encontram, sempre mandam mensagens, estão sempre encorajando, né? Até nessa empreitada política que eu tive da última eleição e agora que a gente está pré-candidato, também foi muito por conta desse movimento das pessoas. Então acho que a vida me permitiu, e eu me sinto muito feliz de ter tido esse encontro com a educação, porque a educação transforma, né? E pensar em inclusão de uma maneira complexa, porque eu já trabalhava com inclusão antes, no sentido de ter um entendimento antirracista, antimachista, porque quando a gente fala de inclusão não é só falar de anticapacitismo, que é a nossa causa, é a nossa principal bandeira, porque a gente vivencia isso na pele todos os dias, mas eu acho que é esse encontro, é isso, assim, em resumo. Sim, e eu acho que assim, vocês trazem algo interessante que dialoga com vocês, né? Que também é a partir das experiências pessoais, né? Tanto você pelo seu filho e depois do seu diagnóstico, né? Que eu também quero falar agora com vocês sobre isso. E você também, que não foi seu filho, mas foi um aluno, né? Sim. E depois se vê também uma pessoa autista. E para vocês, assim, como foi esse... Primeiro, ter esse impacto com o filho, com alunos, e, enfim, esse universo do outro, né? Mas e como foi para vocês se verem pessoas neurodivergentes, né? Eu falo isso, como foi se ver, como se fosse uma descoberta. Eu sei que não é uma descoberta, mas o diagnóstico, ele traz esse nossa, era isso, né? Então, mas como foi para vocês essa experiência, assim? Eu quero que vocês... Você pode até começar, Diego, mas sabe só pra dar uma metáfora que você fala, eu gosto muito da metáfora do escuro. Você não tem o diagnóstico, você tá no escuro. Você recebe o diagnóstico, você passa a ter uma lanterna. Que aí você sabe pra onde você vai caminhar. Acho que passa muito por isso. Mas fala aí, começa aí, Diego. Assim, eu já tinha uma noção que eu poderia ter algo. Mas eu fui ter realmente essa descoberta como professor, trabalhando com os meus alunos. Comportamentos das crianças que eu comecei a ver em mim, que eu tinha quando eu era criança. E aí, a partir do diagnóstico, você passa a se entender. Você fala, pô, caramba, eu fazia isso, então
Realmente, a questão do autismo, a questão de seletividade alimentar, que eu também já tive bastante. Sim. E aí você começa a ver que o aluno também tem. E aí que muita gente fala que é frescura, né? Fala, não, é frescura da criança. Depois você passa a ter esse entendimento. Então, para mim, assim, não foi muito uma descoberta, né? A gente já se identifica, né? De certa forma, você tem uma noção de que algo é diferente em você. Algo é diferente. Né? Mas a minha percepção mesmo veio a partir dos alunos, que eu fui ter uma compreensão de que realmente eu tinha algo. No meu caso, ela já é anterior, porque acontece. Eu sempre fui chamado de acelerado, de esquisito, de doidinho, e eu sou espalhafatoso, gesticulo demais, e tem essa coisa toda. Então, eu já tinha essa tratativa dos outros. Mas, ao mesmo tempo, e aí talvez até porque, assim, o meu diagnóstico se fechou em altas habilidades, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, TEA e o TDAH, mas que era mais gritante, né? Então, são 4 diagnósticos. Então, assim, obviamente que tudo isso vai gritar numa criança. Imagina, com mais energia. Eu sou agitado hoje, mas eu com 14, 15 anos, eu fazia 3 esportes. E uma coisa muito sensível e interessante é porque, assim, ó, na minha autopercepção desde sempre, eu via que nos meus pais tinha um esforço de manter em movimento sempre. E que isso... Eu choro e me emociono muito porque era uma necessidade muito grande dos meus pais de perceber que eu precisava gastar energia. Então eu lembro que eu tinha uma semana assim, tipo, segunda, quarta e sexta capoeira, terça e quinta e sábado... Não, terça, quinta e sábado era capoeira, segunda, quarta e sexta tinha atletismo, aí eu fazia futebol, jogava futebol de campo, todo dia jogava futebol na rua e tava sempre aqui, ó, tranquilo, por quê? Porque gastava muita energia. E gostava de coisas intelectuais. Então, você vê, eu sempre me apeguei muito a RPG. Então, eu nasci meio que em quebrada. Então, eu jogava bola, várzea, não sei o quê. Era briguento pra caramba. Não funcionava o córtex direito, né? Muito impulsivo. Me envolvia em confusão pra caramba, pá. Só que ao mesmo tempo eu tinha um amigo que é o Leandro Tateixe, que foi um amigo de infância, a gente não tem tanto contato hoje, mas que ele me levou pro mundo do RPG, me levou pro mundo do Dungeons Dragons e pau. Foi, nossa, muito louco. Então, ao mesmo tempo... Estamos em casa. Falando de Magic, RPG... E a nossa geração foi muito beneficiada, porque a gente cresceu com o analógico mais que o digital junto, com a internet e tal. Então, isso... me permitiu ser transeunte em vários lugares, em vários espaços, mesmo os atletas, os mais populares, mas também com a galera que era a mais nerd. E aí tem toda essa coisa. E aí essa descoberta acontece muito interessante também, assim, de eu entender como neurodivergente. O que era isso, assim, que é a primeira vez que eu ventilo. Era 2001, 2002, não vou ter certeza agora, mas eu devia ter uns 17 para 18, já tava me tornando um menino adulto, um jovem adulto ali, né? O Jô Soares recebeu uma mulher no programa e ela trouxe a sigla DDA, que era Déficit de Deficiência de Atenção. E ali ela falou e disse coisas que eu falei, mano, sou eu. Isso sou eu. Nossa. E nunca mais fiz aquilo de mim. Então comecei a pesquisar, olhar e aí fui perguntando tal pros médicos, mas como as pessoas também não tinham tanto conhecimento, e infelizmente aí hoje com o meu filho eu descobri que a maior parte dos médicos não faz a menor ideia sobre autismo. Isso inclusive é até um cuidado que a gente tem que ter, porque nem sempre que uma pessoa é um profissional de saúde, é um profissional de educação, ela tem noção. Por isso que é importante, né, procurar um especialista. Tá aqui um especialista que não deixa mentir também, e não um pai atípico. Então assim, a gente precisa ter essa noção. E aí, bem, a partir dali eu começo a investigar, vão perguntar pros médicos. Não, acho que você é assim, mas não se encana com isso não é nada. Tipo assim, entendeu? E até porque eu acho que eu olhava assim uma pessoa funcional ali, né? Você vai pra escola, você estuda, você consegue. Só que, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de matemática. Tanto que no meu laudo dos 2 meses eu até achei interessante. Meu laudo deu 28 páginas. Aí ela falou, nossa, foi o maior laudo que eu fiz, né? Psiquiatra falando, né? Eu achei um trabalho maravilhoso. A Sandra, até um abraço pra ela agradecer, porque foi um trabalho legal. Foi muitos sábados lá com ela. E assim, e eu lembrei dessa questão da matemática, cara. Porque, na verdade, eu não era ruim em matemática. Eu vim descobrir adulto que o meu problema era mais com a abstração. Tanto que exemplos práticos, tipo assim, eu lembro de um professor que falou, ó, você lembra que a gente foi no zoológico, o macaco fez o cocôzinho na mão, jogou e fez lá a parábola? Quando as coisas se construíam em fatos concretos, eu entendia. Tanto que quando eu fui pro ensino médio, química e física pra mim era fácil. Porque aí era elemento, tinha temperatura, tinha velocidade, estava somando alguma coisa. Agora, que interessante. Até o fundamental que a gente não conhece matemática. Inclusive, isso é uma coisa que eu
penso muito em argumentar nas estruturas de ensino de matemática para crianças, porque às vezes a criança neurodivergente ela vai aprender com exemplos muito mais práticos. Então talvez começar a ter já experienciamento de química e física lá embaixo seja importante para essas crianças, que elas vão entender mais, né? Sim. Claro que modulando para a série e ano e tal, mas é isso, assim. Eu comecei a pensar e refletir sobre meu entorno a partir disso. Olha só, eu não consegui abstrair muito bem. E aí, ao passo que eu entendo a questão prática, que nem uma amiga, numa formação de matemática, eu trabalhei de coordenador um curto período no PEI, no Programa de Ensino Integral do Estado, né, de São Paulo, que é um programa que eu tenho vários problemas, mas eu tive que ir por dinheiro e aceitei, fiquei como coordenador um tempo, tentamos fazer um bom trabalho, e numa formação ela me explicou: ô Denis, você já ficou com a conta negativa? Eu falei, o tempo todo, né? Quase sempre. Ela falou, é isso. Nunca vou esquecer o estalo que deu. A gente tá falando o quê? De uns 6 anos atrás, 7. Sim. Eu falei, nossa, é isso. Negativo, positivo, é isso. Porque eu tinha dificuldade de entender negativo, positivo. Eu falei, como assim alguma coisa é menos que zero? Eu tinha essa dificuldade, entendeu? Por quê? Porque primeiro tem que ser palpável, né? Quando ela falou do dinheiro, eu falei, então eu devo, estou devendo. Dever é algo palpável pra minha conjectura. Então, ou seja, eu não tinha dificuldade. E aí é uma coisa que eu falo muito como educador em geral, mas também como pessoa da inclusão. Toda pessoa atípica, ela é passível de aprender. Até porque o cognitivo é preservado. Exatamente. Né? É uma coisa que pouca gente sabe. O cognitivo é preservado no diagnóstico. Claro que algumas pessoas atípicas, por ter grandes prejuízos sensoriais, pode sim aí desenvolver algum prejuízo que vai ter uma dificuldade de aprendizado. E pode ter também outros diagnósticos. Mas se ela só for autista, cognitivo preservado, correto? Preservado. Então, assim, o problema tá aí. O aprendizado, desculpa te cortar, Não, e o aprendizado do autista, ele precisa fazer sentido para ele. Para ele. As vivências diárias que ele tem, e também o autista, ele é muito do concreto. Então, a matemática, por exemplo, eu tenho descalculia. Opa. Então, para mim, a matemática, ela tem que ser concreta. Eu tenho que visualizar aquilo. Sim. E para o autista também, ele precisa. O que eu costumo usar em sala de aula, eu tenho muito recurso visual, recurso tátil. Então, para conta simples, que a minha faixa etária de trabalho na rede municipal é molecadinha, são os pequenininhos, né? Educação básica. Então, contar lápis de cor, contar palitinho de sorvete, porque para eles o visual e o concreto faz mais sentido. E coisas do dia a dia. Então, assim, para aquele menininho que a mãe trabalha com, por exemplo, vendendo bala. Então, para ele, contar as balinhas ali faz sentido para ele, que é a vivência dele, do dia a dia. Perfeito. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu como adulto, eu tenho descalculia. Então, eu apanho até hoje, assim, pra... E é um quadro comum de autismo também, a descalculia também. Por conta da questão do concreto. Exatamente. Que, às vezes, até tem confusões diagnósticas de descalculia justamente por conta das outras dificuldades de abstração, né? Exatamente. Sim. Não, o que vocês falam... É muito interessante, né? Eu acho que muitas pessoas estão se identificando, falando, olha que legal, que bacana. E não só muitas pessoas estão nos assistindo, mas esse que vos fala. Eu tenho até, vou mandar um abraço pessoal que estudou comigo, enfim. Agora eu vou contar uma coisa muito interessante. Eu tinha grandes amigos na faculdade, mas né, a Ana, o Vicente, eles me ensinaram a ver relógio de ponteiro na faculdade. Os seus ATs. Eles me ensinaram, mas assim, foi um bullying saudável que eu brinco. Vou até deixar esse beijo pra eles. Eles falaram, o quê? Você não sabe relógio de ponteiro? Eu sempre tive dificuldade também. Foram lá na lousa na frente de todo mundo. Agora você vai aprender. E colocaram lá. Cara, eu falei, puta, por que eu fui falar, né? Mas foi ótimo, e assim, e a tal da descalculia, que mas até hoje... Mas é sempre tempo de aprender, que eu acho que é importante, exatamente. Né? E assim, é uma coisa muito comum, e é importante a gente saber dessa questão dos saberes, né, das múltiplas inteligências e das formas que a gente pode aprender e pode ensinar. Antes da gente mudar o assunto, que você deu a deixa do próximo assunto, eu até quero brincar com você, que você falou assim, eu fui assistindo o Jô Soares, que eu vi e tal. Pô, aí já tinha uma questão atípica, né? Porque eu também gostava muito de Jô Soares. Meu pai falava, pô, você tá fazendo 14 anos de Jô Soares, velho. Eu adorava. Eu adorava quando ele morreu. Nossa, não, sempre. Assim, eu percebo que tem conteúdos que são muito de neurodivergente mesmo. Que eu adoro anime, cara. Eu fiz até
Sim. Fazendo o meu diagnóstico, eu fiz um vídeo até um tempo atrás aí, só que ele ficou um pouco longo, então pra plataforma que eu postei lá não funcionou tão bem, mas que eu tava falando de como eu me identificava com o Luffy dos Chapéus de Palha, sabe? Porque eu falei, pô, o maluco não tem freio e fala tipo... porque assim, todo mundo tem essa coisa de quando assiste anime, de qual que é o seu personagem preferido, né? E eu falei, mano, é o Luffy, porque, tipo, pena ser atrapalhado, o cara de borracha, mas ele é uma expressão disso, né? De quem a gente é. Você falou dos amigos da faculdade, eu queria mandar um abraço pro Renato Roman, que é um grande amigo. Vou ver ele terça-feira. Tá anotado, Renato. Dessa semana aqui que vai pra entrar. Mas assim, ele na faculdade, eu até chorei. Uma das pessoas que eu liguei pra falar sobre o diagnóstico, e ele também. A esposa fez diagnóstico tardio, mas ela TDAH. A filha fez já mais mocinha, agora já pra 11, 10 anos, também aí descobriu TEA, né? A Moriá, que é minha sobrinha de coração, assim. E por que eu tô falando isso? Ele foi um AT. E eu falei, mano, eu queria te agradecer, cara. Porque eu liguei chorando, assim, porque no dia que você descobre, dá um negócio, porque dá um alívio também. Você fala, nossa, então era isso. Porra, esse sofrimento todo da vida toda é isso, cara. Porque, pra quem tá assistindo a gente, acho que é o público, acho que busca esse tipo de conteúdo. Se você pensa que talvez vai buscar, cara, porque esse lance da lanterna que eu falei, você vai se iluminar, vai ser melhor. E é um alívio. E é um alívio imediato, assim. Só que, ao mesmo tempo, também você passa por esse processo de luto daquele eu que você era, do novo eu que você vai se tornando. Porque você se torna a gente muda, a gente se transforma, né, também. Aprende a se auto-perdoar, a se auto-entender, que eu acho que esse processo que a gente também tem de culpa para algumas situações, é talvez um grande agravante, né? No diagnóstico, antes do diagnóstico, né? Sim. Que a gente, por que eu não fui? Por que eu não consegui? Por que eu não dei conta? E o medo que você tem das pessoas. E o que vão falar de mim? Porque no meu caso ainda, como meu TDAH é muito mais gritante, eu falo assim, mas eu sou uma pessoa comunicativa, eu sempre gostei de aparecer, né? Denis Aparecida, que é o meu nome, o Denis Grilo é o nome artístico, é da minha banda Denis Grilo dos Gafanhotos, que eu falo demais. Mas tinha o Denis Aparecido que na infância, então quem me conhece da infância, mas sempre foi o Sidão, não sei o que, Aparecido, gostava de aparecer. Será que não vão falar, como assim esse cara é autista, né? Se o autismo tem essa questão. Mas é porque é muito mais complexo, né? Ainda mais quando você tem um monte de CID que nem eu. Então, assim, é muito mais difícil. Tanto que a pessoa que me diagnosticou, né? Que construiu tudo, né? A profissional, ela falou assim, ó, e o seu diagnóstico foi assim... Eu fui tentando desviar todo o momento do autismo, mas aí ela foi buscando e mostrando os elementos. Então, quando eu leio... E aí, por a gente ter conhecimento também, você fala, nossa, realmente eu sou autista. Tipo, nossa, caramba, não imaginava, sei lá. Eu imaginava, eu não tinha assim, nenhuma dúvida de que eu era TDAH. E com muitos sintomas do TDAH cruzam com o autismo, que é a questão sensorial, que a gente pode falar depois na conversa, mas pra não monopolizar muito, gente, que eu tenho essa mania aí, deixa eu monopolizar não, mas uma coisa rápida, que nem, eu lembro que eu ia sair com umas moças na juventude ali que eu tive um relacionamento longo, terminei, aquela coisa, você começa a sair com a galerinha, né? E eu lembro de sair com uma moça que, quando eu vi a roupa dela, eu falei, nossa, ferrou, não vou conseguir relar na moça menina por causa do tecido. Tem alguns tecidos que eu não aguentava. Como que você vai falar isso pra uma pessoa? Entendeu? E isso é uma coisa que eu guardava, são coisas que eu guardava, que eu sempre cheirava farofa, parecia que o gosto era maravilhoso. E por causa da textura da farofa, eu não colocava na boca. Não comia farofa. Eu aprendi a comer farofa agora há pouco tempo, por causa de uma TO do meu filho que me deu umas dicas de como ir modulando até eu conseguir. Engraçado que as pessoas acham que por a gente ter um nível de suporte leve, sou suporte 1, você é suporte 1. Suporte 1. Eles minimizam as nossas dificuldades, os nossos instintos, né? É tudo mais minimizado. Exatamente. Mas a gente sente como um suporte 2, como um suporte 3. Eu, moleque, criança, eu sempre fui muito nerdzinho também. Aí sofri o bullying por ser o nerdzinho da turma. Né? Básico. Sofria bullying porque tinha descalculia, que a turma toda era boa e eu tinha descalculia. E matemática é uma coisa que tem que ser bom, né? Você tem que saber a tabuada. Assim, E aí eu era o molequinho que lia Enciclopédia Barça, eu sou da época da Barça. Sim, somos. Eu lia curioso. Eu lia a Enciclopédia Barça e eu não conseguia fazer matemática simples. Aí eu era zoado na escola. Eu lembro de fazendo lição de casa, minha mãe não tinha paciência.
pra ensinar. Diego, caramba, acabei de te ensinar, você não lembra? Não lembro. E aí cresce um adulto com as mesmas dificuldades. Sim. E as pessoas, elas minimizam, como se o que a gente sentisse, por ser adulto, a gente tivesse a obrigação de saber lidar. Não, como assim, né? Você tem que fazer, né? Você tem que fazer. Sim. E na realidade, não é assim. É. Você falou que você é nerdzinho, né? Eu faço cosplay. Então, aí, ó. Eu nunca fiz, mas tenho muita vontade. Me visto de Homem-Aranha. Eu fiz um cosplay num projeto que eu fiz o Kratos novo e eu fiquei... Ficou muito legal ser o Kratos novo, porque eu tava com a barba maior. Tá? Mas, pra você ver, você falou uma coisa que me trouxe uma memória que eu gosto de contar ela, que é da minha mãe, cara, com essa percepção. Eu lembro, a gente tinha muito que decorar verbo, vocês lembram disso, né? Eu amava, tu amavas, ele amava, a Maria, não sei o quê. E tem um corredorzinho assim na casa da minha mãe, né? E minha mãe cozinhava de frente pra esse corredor. E essa astúcia, assim, essa sensibilidade dessa mulher é incrível. Pra você ver como que os pais estavam se virando desde sempre com a inclusão, né? De certa forma. Ela vê a dificuldade do filho ali, tudo assim, né? Que eu tô aqui assim agora, gente, eu sempre fui, imagina a criança, era mais ainda, que agora ainda tem uma segurada, né, e tal. Mas assim, então imagina aquela coisa da perninha ali debaixo da mesa e ela vendo aquele sofrimento pra estudar pra prova. E obviamente, como toda criança, eu não gostava muito de estudar, óbvio. Isso aí, ninguém gosta muito de estudar o que não quer. Se eu hiperfocar numa coisa, eu faço um curso em 6 meses. Porque minhas pós-graduações, eu tinha opção de 1 ano pra sair em 6 meses. Aí eu falei, não, vou fazer em 6 meses. Pra dar aquela coisa do resultado rápido, do TDAH, né? Que dá prazer. Mas bem, ela falou, Denis, levanta. Eu falei, não, mas eu tô estudando. Não, levanta. Pega a apostila. A mãe tá fazendo aqui a comida. Vai andando de um lado pro outro no corredor passando e a mãe vai te ouvindo e a gente vai falando do verbo. Mano, olha a sacada dessa mulher. Isso é genial. Sim. E hoje, como pedagogo e tal, e uma pessoa que também tem conhecimento Foi em o inclusão... feeling, ele se concentra mais em movimento. Mano, se ele fizer movimento, ele vai fazer aprender. suave. E aí aconteceu. Como eu sempre tive essa coisa também do TDAH, que é de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque, gente, ó, quem é TDAH... TEA também, eu sei que faz isso, mas tipo, TDAH, eu sou TEA, então TEA é TDAH. Você bota o número lá no micro-ondas, 5 minutos. Sei lá, 3 minutos. Se você conseguir fazer umas 2, 3 coisas, você fica contra o relógio e dá um prazer, uma emoção de realizar a lista. Vocês têm isso também? Opa! Nossa, velho. Cronômetro do micro-ondas, né? Cara, velho. Gente, listas. E eu só melhorei minha vida por causa de lista também. Se não fosse as listas, mapa mental, essa coisa toda. Sim. E bem, resultado. Não, e ajuda demais. Olha a sensibilidade da minha mãe, cara. Então, assim, muitas vezes que eu contei isso, eu fiquei muito emocionado, assim, porque, nossa, poxa, ela tinha uma notoriedade e uma pessoa simples, né? Então, assim, uma pessoa naquele momento ela não tinha terminado ainda o ensino médio. E isso que foi mais legal. Minha mãe pegou, ela teve a coragem de terminar os estudos com a gente ainda estudando. Você comentou isso da sua mãe, eu lembrei de um fato da minha mãe também. A questão das listas que você falou. Minha mãe pedia pra mim ir no mercado, fazer compras, e ela falava pra mim, você vai pegar pão, você vai pegar leite, você vai pegar tal coisa. Eu lembrava de pegar o pão e voltava. Aí ela, e o leite, tal coisa que eu pedi. Aí eu ia, voltava só com leite. E ela, Diego, tá faltando tal coisa. Eu ia e voltava no mercado umas 3, 4 vezes. Aí, isso eu já, adulto já. Aí ela, vamos fazer lista? Melhor pra você não esquecer? E aí eu fazia a lista. Vamos. E aí a dica da lista eu uso até hoje. O bendito do WhatsApp é uma salvação em casa. Eu vou aproveitar essa bola pingando, já que a gente tá falando de memória, pro quadro Momento que nos toca. Que é justamente isso, assim, né? A gente tem na gente essa nossa formação, né? Tem um historiador que ele fala que a história não começa quando a gente se dá conta que tá nela, né? Então eu gosto muito dessa frase, porque a história é algo que atravessa. Então nada melhor do que contar a nossa história através de fotografia. Por isso que eu pedi a fotografia pra vocês e pra vocês falar um pouquinho. Eu vou aproveitar, o Paulo Freire tem uma obra com um autor que chama Sérgio, ele é pedagogo e jornalista. E se chama Aprendendo com a Própria História. Essa obra é fantástica, tem volume 1 e 2. E eu usei muito no meu TCC na época, usei até na pedagogia depois também, que é isso, né? A gente aprende com a... Revivendo, né? Bora lá? Vamos ver qual é a primeira. Quem é esse essa rapaz fera é o Raul. É o carinha que mudou minha vida, esse sorriso aí. Gosto de aprender também, é curioso. E ele tem o hiperfoco em letra, né? Nossa, cara, é assim, agora ele tá começando a falar, tá começando a soltar algumas palavras, né? Não se comunicar falando, mas começando a soltar as primeiras palavras. E engraçado que ele tá doentinho agora também, que a gente ficou todo mundo ruim, em casa. E
Ele soltou uns palavrões ontem, cara. Os mesmos que eu solto quando eu tô muito mal, porque eu fui dar banho nele, porque ele tava com o corpo ruimzinho, mas ele falou, tem que tomar banho, cara, vamos lá. Aí ele ficou lá falando algumas coisas, no meio do bolo todo, eles falaram, cara, minha esposa querendo rir, né, mas ao mesmo tempo, reforça ou não, né? Mas assim, carinha tá fantástico. E agora ele tá cantando a música do Cocô, Xixi, Pum, e fica lá. Todos nos conhecem. Mas assim, é um carinha muito esperto. É a pessoa que mudou minha vida, cara. É, como eu disse no começo da nossa conversa, quando nasce um filho, nasce um pai, né, cara? Então a verdade é assim. E não é clichê à toa, né? É o coração que bate fora do peito, é uma coisa. Isso é uma coisa da hora, assim, de olhar pra ele. Eu tenho um vídeo dele na praia, que é a primeira vez que ele viu o mar. Eu tava conversando sobre isso de paternidade esses dias. Engraçado, né? Como a gente, como pai, você passa a ter novas primeiras vezes. Então eu tive a minha primeira vez que eu vi o mar. Só que eu não tenho convicção de qual foi essa primeira vez. A do meu filho eu nunca vou esquecer, cara. E parece que a alegria do seu filho é muito mais alegre ainda, né? E também, né, porque são todos os desafios, né? Porque ele é uma criança neurodivergente, eu não gosto de mostrar muito ele, eu não mostro muito ele na internet assim e tal. Aqui não tinha como pra gente bater esse papo, tinha que mostrar, né? Ele, porque ele é o carinha que mudou tudo, né? E essa luta por inclusão ficou muito maior, porque foi ele que me permitiu ter contato com outras pessoas e de ter também, cara, um conhecimento interseccional do que significa ser pai atípico. Perfeito. Porque aí eu fui me confrontar com as mães atípicas solo, a Episteme, que é um espaço muito importante agora abrindo em São Bernardo também, da Amanda, que é uma mulher atípica, ela teve no meu podcast pra conversar. Fica aqui o convite pra você ir lá também, espero você lá também, pra gente bater um papo. E assim, você também, com certeza, pra gente falar daqui, de Mauá, pra gente conversar. E assim, é isso, sabe? Lá na Episteme eu encontrei muita gente com outras dificuldades. Então, quando a gente fala desse universo, o Raulzinho traz isso, sabe? Assim, essa melhora como pessoa, sou uma pessoa muito melhor por conta dele, né? Porque aí você fala assim, bem, isso é o que esse ser, essa é a obra que eu vou deixar pro mundo, né? E ele tem que ser um cara que não pode ser racista, que não pode ser machista, ele tem que lutar de forma anticapacitista. Claro que ele vai ter o desenvolvimento dele, a gente não sabe o quanto ele vai ser autônomo ainda, né? Porque quando é suporte 3 a gente não tem convicção. Mas ele demonstra um carinha bem esperto, então eu acredito que ele vai ser um lutadorzinho, gosta de música, um negócio de arte, ele é bem sensível, sabe? E ele observa, gosta da natureza, ele gosta de ver o sol, de sentir. Hoje ele falou sol, inclusive, na hora que a gente tá indo tomar um sol, a gente toma um banho de sol. A gente tem a oportunidade de ter umas árvores em casa lá e tal, né? E é isso, cara. A Raul é tudo isso aí, sabe? É essa vontade de viver a mais ainda, sabe? Assim, de manter o máximo de tempo aqui na Terra pra ver o que vai dar dessa fera. Que legal. E permitir que ele seja ele. Sim. E uma coisa importante, até pra conversar com quem tem filho autista também, no caso de suporte maior. Meu filho nunca me frustrou. E uma coisa interessante de falar do Raul, cara, que me ocorreu aqui agora, eu não quero deixar de falar, que é o seguinte. Normalmente quem quer ser pai se perde num lado errado das suas ânsias, das suas vontades. Eu tinha ânsia de ser pai. Então veja, eu nunca tive nenhuma projeção sobre quem seria o Raul. Eu tinha uma projeção de quem seria o pai Denis. Porque tenho um pai fantástico, que teve um pai fantástico também, e vi isso, essa relação toda. E eu falei, então eu quero ser um bom pai. Então eu nunca joguei nenhum tipo de frustração pro meu filho. Então assim, mas você não fica frustrado se seu filho não jogar bola com você? Não, porque eu nunca pensei que eu teria que jogar bola com meu filho, porque eu penso que meu filho tem que ser aquilo que ele gostaria de ser. Eu quero preparar ele pra ele poder escolher e fazer o que ele quiser. Mas eu já consegui aprender ele a chutar a bola, ele já jogou bola comigo. E ele já tocou comigo o instrumento. Então assim, óbvio que se meu filho virar músico e tocar um som comigo, nossa, vai ser muito legal. Mas se não, também tudo bem. O que ele quiser ser é o que eu quero. Então assim, pai, mãe, e isso não é só pai e mãe atípico. Estimule e ame o seu filho. Então o seu filho vai precisar de estímulos como toda criança. Vai precisar de afeto e amor como toda criança. Não sobrecarregue seu filho com sonhos seus. Os seus filhos não podem ser ilhas dos seus sonhos. Perfeito. Porque senão você joga essas frustrações em cima dele e aí você se perde e deixa de aproveitar quem é esse ser humano aí maravilhoso. Pegando o seu link, eu tenho muito contato com as famílias. Eu faço reuniões com as famílias nas escolas, né? E o que eu vejo muito é os pais que eles já têm um filho e eles jogam aquilo daquele filho que ele tem, que não é atípico, no filho neurotípico. Aí
Pô, mas o Pedrinho com tantos anos fazia isso e ele não faz. E assim, ele fica jogando essas frustrações de um filho no outro. Tipo assim, o outro tem a obrigação de fazer. Ou quando que não tem um outro filho, né? Não tem um irmãozinho ali, ele põe as suas expectativas em cima daquela criança, fica forçando isso. Então, isso que você falou é legal, assim, estimule o seu filho. Ele vai fazer no tempo dele, ele tem o tempo dele para ele fazer. Só que os pais, eles precisam ter isso dentro deles, assim, o limite, né? O meu filho, ele vai fazer, mas não projetar tanto naquilo no filho, né? Porque, às vezes, eu não sou pai, mas você que é pai. Às vezes, projetar muito no filho acaba trazendo até uma sensação assim, de ele não conseguir, né? De frustração. Eu diria mais, Diego. Acho que você não tem que projetar nada no seu filho. Zero projeção no seu filho. Sabe por quê? Porque as expectativas que você tem que gerar são sobre você. Sobre você. O que o Denis controla? Aí eu vou puxar pro Abel Ferreira, olha isso. Mas esse cara me ensinou uma coisa. Eu admiro muito as entrevistas dele. Ele é um cara muito compenetrado em leitura. E ele também é um educador físico, ele é um cara que é professor mesmo também, né? Além de ser um profissional do esporte. Mas ele tem uma fala que cabe pro esporte, eu às vezes uso isso também no esporte pra ser professor de educação física, mas que cabe pra vida. O que eu, Denis Grillo, controlo? Eu controlo o que eu estudo, eu controlo o que eu preparo, eu controlo o afeto que eu posso dar, eu controlo isso. Então eu vou fazer isso. E as pessoas aprendem por espelho. Educação é um processo de troca. Se o meu filho não vê eu lendo, meu filho não vai ler. Se o meu filho não vê eu tocando um instrumento, ele não vai tocar um instrumento. Exatamente. Se meu filho não vê eu pintando nada, se meu filho não vê eu me estimulando com esporte, etc., ele não vai fazer. Se meu filho vê eu treinando, então ele vai se naturalizar que treinar é importante. Por exemplo, eu quero muito que meu filho faça Muay Thai um dia. Então eu tô ali, esquerda, direita, direto. Ele nem imagina o que é essa esquerda e direita. Vai, esquerda, direita, 2 palmas, pá. Tô ensinando imitação, que é pra ajudar ele na fala, tal, mas eu não tô gerando uma expectativa se ele vai ou não. Se ele tiver vontade, eu já tô aqui treinando algumas habilidades que ele vai precisar, não só pra Muay Thai, não só pra jogar futebol, não só pra tocar um instrumento. Que são coisas que me deixariam profundamente feliz, porque eu gosto. Mas é o que eu gosto. O que ele vai gostar é problema dele. Sim, se meu filho quiser ser astrofísico, se ele quiser ser, sei lá, não sei, qualquer outra coisa, mas eu quero que ele seja o que ele quiser ser. E eu costumo brincar. E o meu pai que, assim, me passou isso. O meu pai era o cara mais empolgado em ser pai do mundo, assim. Porque se eu e meu irmão chegar assim, pai, a gente quer ser jogador de fullback profissional, né? Bolinho de gude, não sei quem tá assistindo. O que você precisa pra fazer isso? Meu pai nunca foi um assassino de sonhos. E eu aprendi uma coisa trabalhando com educação. Eu tive a oportunidade de entrevistar no meu trabalho de conclusão de curso, inclusive com o Renato, que eu citei aqui, que foi meu AT na faculdade. Agora ele sabe disso, né? Mas a gente foi entrevistar o Nelson Triunfo na casa de hip hop em Canhema. Que da hora. E eu entrevistei bastante gente, assim, na minha trajetória, cara. Eu sou um cara muito sortudo de conversar com gente. Eu vi que você conversou com o Manuel aqui e tal. Eu sempre dei sorte, sabe, dessas pessoas aparecerem pra mim, assim, tipo, de trocar ideia. E o Nelson foi numa mesa, assim, ele meteu o pé na mesa lá em Canhema e tal, assim, no centro de cultura. E ele trabalhou com o Paulo Freire também, né? Na expansão da educação de São Paulo, que, pra quem não sabe, é um modelo muito importante de carreira, é muito legal, né, do município de São Paulo, assim. Muita gente quer muito ir pra município pra trabalhar. E, bem, ele falou assim, Denis, a criançada vem, entra aqui, abraça a gente, beija a gente, cheira a gente, conversa com a gente. Aí a gente olha pra criança e pergunta, e a professora? Aí a criança fala, Deus me livre, aquela bruxa. Aí ele olhou pra mim assim e falou, Denis, nunca seja bruxa na vida de alguém. Isso me pegou, cara. E eu tinha um professor falecido, doutor José Aldair, né? Pós-doutor. O cara era simples pra caramba. A gente brincava muito com ele. Ele foi professor de diversas disciplinas no curso de História. E ele falava uma coisa, Denis, nunca dê aula. Dê show. E essas coisas foram marcando, assim, sabe, na trajetória. Porque, então buscar caminho. Essa coisa do show que ele falava, o que é busca caminho. Ele falou, não fica se apegando à sala dos professores, se apega em estar com os alunos. E essa troca vai te transformar no professor que você tem que ser. Porque aí você vai ofertar. E sabe uma coisa que pega bastante, para finalizar, porque são monopolizam? Eu sempre fui de falar muito, certo? Até avisei aqui, ele falou, gente, vocês me correm, que o TDAH, senão vou monopolizar a conversa, não é por mal.
É que eu disparo e não Mas tem tem que freio. falar, que você tá no espaço, é pra falar. Não, assim, mas pra gente Sim. ter uma conversa boa. Mas o ponto é o seguinte: quando a gente fala muito, você tem a impressão, porque eu não sou uma pessoa burra, eu sei que eu falo demais, disparo, às vezes eu engulo os outros. Mas assim, eu falo, caramba, eu falo demais. E sabe a coisa que eu mais escutei dos meus alunos ao longo da minha trajetória? Mesmo sendo um professor que fala muito, tem aulas longas, tem o privilégio de terminar a aula sendo aplaudido, cara. E eu tenho amigos que nunca foram aplaudidos dando aula. E pra mim é uma coisa normal, terminar a aula. E assim é o mundo. Eu sempre consegui fazer isso. Porque eu amo tanto, eu hiperfoco tanto. E por que eu tô falando isso? O maior feedback dos meus alunos é: professor, você ouve a gente. E aí só que eu fiquei curioso. Mas como uma pessoa que fala tanto, escuta, desperta essa sensação. E aí foi o que eu entendi, que foi umas coisas que acabou me levando também a ser candidato, que as pessoas se sentem representadas também no que você diz. Então, o que significa esse ouvir? É você ser tão sensível, atento aos outros, em perceber, em sentir, em ter a empatia real. Porque muita gente fala de empatia, mas não vive empatia, né? É de olhar pra você, Thiago, olhar pra você, Diego, e se ver nas coisas. E quando você diz, você representar as pessoas no que você está dizendo. Então, todo mundo tem medos, todo mundo passou por coisas na escola, todo mundo passou por coisas na faculdade. E como a gente está num mundo aqui atípico, neurodivergente, isso também grita. Então, acho que é isso, é construir um mundo melhor. Então, olhar pra essa foto do Raul e de tudo isso que a gente falou aqui agora, é isso, é construir um mundo melhor para essas ferinhas, sem gerar expectativa, sem querer impor nada. E o mundo de merda que a gente tá vivendo é porque as pessoas não conseguem fazer isso. Elas querem impor. Então, ser pai não é imposição. Ser pai é criar vínculo, é estimular, é criar limites. Sim. Regimentos. E se você tem filha tipo, ter regras funciona super bem. Sim. O Raulzinho, mesmo respondendo só na palminha, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode. Você falou de uma coisa sobre aquele sentimento que as pessoas têm, os pais têm, de quando os filhos os imitam, né? Quando, olha, meu filho, eu gosto do Corinthians, meu filho é corintiano, eu gosto de Muay Thai, meu filho gosta de Muay Thai. Mas os pais que estão vendo aqui, eu acho que alguns teve essa experiência também, a sensação que você tem de você aprender com seu filho. Nossa! Meu filho mais velho tá aprendendo russo. Nossa! Do nada. Eu falei assim, filho, eu quero aprender com você. Meu pai, eu quero ensinar pra você. Começa a falar, fez o alfabeto russo e tal. Eu falo, eu nunca imaginava aprender russo. Quantos anos? 11. Eu nunca imaginava o gosto de aprender russo. Eu não sei até quando isso vai durar, mas eu tô adorando aprender com meu filho. Perfeito, não. E essas feras, eles ensinam a gente todos os dias, enfim. Mas vamos pra próxima aí. Vamos lá. Vamos seguir. Opa! Isso aí nos representa. Aí é luta mesmo, né? A gente esteve na última caminhada antes de bater o martelo no Congresso. E uma coisa que pega muito, né? Assim, como resolver os problemas sociais. A gente tem que olhar pra família, né? Então a gente sabe que a extrema-direita cooptou muito essa fala da família, mas não é à toa, é porque realmente todos nós, independente da nossa ideologia, independente da nossa religiosidade, o grande lugar de conforto é quando a gente volta pra casa e tá com a nossa família, né? Com os nossos, né? Com sobrinhos, com a mãe, com o pai, com a esposa, com a companheira, né? E tal. E pra nós, como eu disse no começo, né? É nós por nós, mas pra nós tudo é mais difícil. A gente tá fazendo uma ação, né? Que a gente tá tentando promover, que tenha professores auxiliares, que se cumpra a lei, né? Lá em Santo André. Algumas famílias. E assim, tem a questão jurídica, vocês barram uma série de coisas. Então, assim, olhar pra isso daí é uma luta, porque, gente, não tem como. A vida é política, né? Política são os nossos direitos, não tem outro caminho. E não é só reivindicar direitos. No nosso caso aqui, é fazer com que eles se cumpram, porque o Diego não vai me deixar mentir, a gente tá lá no chão da escola. E tem um monte de lei já, tem verba para as coisas e não funciona. Então, assim, eu quis trazer essa foto pra falar da luta. E foi muito interessante a história dessa foto. Eu não vou lembrar o nome do rapaz que tirou agora, mas nossa, tá uma pena, podia ter pegado o nome dele. Mas se vocês buscarem a foto no meu perfil, tem lá o @, dele. Ele é um cara que faz uma mídia independente. Ali eu parei, porque tava passando a passeata na Augusta. E eu parei e fiquei com essa placa assim, ó. Com esse rosto olhando. E eu tava vermelho porque eu cheguei já atrasado pra manifestação. Porque a manifestação
não respeita o pobre trabalhador que sai da escola às 18h20, lá pela região da Paulista. E eu quis colocar isso, porque pra nós, famílias atípicas, é ainda pior, porque tudo pra nós, famílias atípicas, é pior. Sim. Porque precisa de remédio, a gente precisa de outros remédios, que não são só os remédios. Porque é mais difícil pela seletividade, porque é mais difícil de tudo. Então, assim, é falar de família, é falar de luta, e assim, conforme as pessoas passavam e olhavam pra placa, eu fiquei com uma cara fechada mesmo, assim. Porque eu queria chamar a atenção. E a história dessa foto é o seguinte: a minha esposa, ela é uma pessoa que ela é muito artística, ela acabou de terminar até agora a pós dela ela é advogada, mas ela terminou uma pós em arte-terapia. E ela é uma pessoa muito sensível, né? Tanto que eu dou a sorte, eu sou fã da minha companheira e dou sorte de poder dormir com ela, né? De poder amá-la. Ainda por cima. Então eu pego a pessoa que eu sou fã. E a minha companheira, ela é muito sensível. Eu falei, o que ela performaria? Porque ela é muito performática, ela gosta de pensar em performance e tal. E eu falei, é isso. E aí eu meti esse cartaz ali e fiquei parado em silêncio, assim. Então muita gente passou e tirou foto, muita gente passou e olhou, e eu tava com eu levei o plástico pra tomar cuidado pra não molhar se chovesse, e eu fiquei ali parado por um bom tempo. Então isso é a resistência. E eu, quando eu ensino Muay Thai, eu falo muito disso também, sabe, do esporte, sim. Que é mais importante resistir, né? Porque bater qualquer um consegue, né? Mas resistir nem todo mundo, né? Ter essa força de suportar. E o que a gente mais faz como família atípica, infelizmente, é suportar. É suportar e é lutar por direito. Então, essa luta é uma luta muito nossa, né? É de todo mundo, né? Porque se as pessoas estiverem com mais conforto, com mais tempo com a família, tudo muda. Então, é uma luta nossa. É uma luta... Espero que em breve a gente... Tá lá no Senado, né? Espero que em breve... Eu acho que a gente vai conseguir. Acho que não tem caminho, porque eles vão se queimar muito, né? Sim. A reeleição tá aí, não tem... Porque é uma coisa da sociedade isso aí, já grita, né? Sim. E as sociedades mais modernas, jurídicas, de direito e tal, todas já diminuíram. Não tem porquê. O mundo já produz, já tem inteligência artificial, sabe? O mundo já produz as coisas. E você pode criar mais emprego, inclusive, pro setor de turismo, rodar. Nossa... Só tem benefício. Tanto que a Pimenta, que é uma empresária que tá defendendo bastante, sim, né? Que é a do Coffee Lab, né? Eu tô muito vontade de ir lá, inclusive. A gente gosta de café em casa pra caramba. E ela fala muito disso, de como foi muito mais rentável pra ela, né? Pro negócio. Então, acho que é isso. É isso. Próxima. Ainda assim na rua. E aí eu trouxe o Morzão. Essa é a minha companheira Amanda, a quem reivindico todo o meu amor e entrego. A Amanda é uma companheira eu quis colocar essa foto porque, primeiro, assim, eu busquei a minha vida toda uma luta política. E quando eu encontrei o PSOL, eu nunca fui de outro partido que não o PSOL, mas eu admirei de ter professores, artistas, poxa, o Ziraldo, Luiz Erundina. Então eu acabei buscando o PSOL, e o PSOL acabou me encontrando por um amigo, o Chicão. Ele até é funcionário público de Mauá, que é onde a gente tá gravando aqui. Ele é geógrafo, um cara que ajudou muito. E na infância, eu e o Chicão já éramos pessoas diferentes na escola. O Chicão conhece ele de cedo. Então a gente teve os nossos encontros na educação. E eu quis colocar essa foto porque nessa polarização que o mundo tá, muita gente fala coisas sem saber, não pesquisa direito, mas eu só posso falar da minha experiência, né? A gente só pode falar de onde a gente anda. E eu acabei andando em diversos espaços políticos. E o único lugar que aí eu posso falar com segurança, na minha experiência, que eu não vi pilantragem, que eu não vi coisas assim, tipo de enganação, de corrupção, porque o meu córtex não funciona, então eu não poderia estar num lugar que tinha gente ruim, porque eu ia falar e eu ia me colocar em risco. E o meu senso de justiça é gritante, latente. Eu tinha que estar num lugar que eu me sentisse seguro. Então eu tenho, assim, nossa... Acho que é o mais que privilégio, né? De ter tido lutas com a Luiz Erundina, que é essa mulher fantástica, formidável, incrível, que é de inclusão numa forma geral grande. O Ricardo Alvarez, que é um vereador eleito em Santo André, que até conseguiu agora a lei que também tem ideia sua, né? Que ele construiu lá. Da paternidade atípica. Da paternidade atípica. E, pô, Ivan Valente, que agora tem o Juliano Medeiros que tá pegando o TACAP, né? Tá pegando a tocha pra assumir. O Ivan Valente, um lutador, lutou na ditadura. Minha família foi vítima da ditadura. Então, assim, o PSOL é o lugar que me acolheu, sabe? Eu respeito muita gente de outros partidos, tem gente boa em outros partidos também, mas em outros partidos eu encontrei coisas que eu não me convencem, não vou ficar falando, porque não vou ficar batendo em ninguém também. Então, assim, admiro muitas coisas, mas no PSOL foi o lugar que eu fui acolhido. E aí é uma caminhada, foi muito forte, foi muito emblemática, que foi, infelizmente, quando a Marielle Franco já tinha falecido há algum tempo e a gente estava ali pedindo justiça. A minha companheira
me permitiu conhecer a Amelinha Teles. A minha companheira Amanda, ela foi presidente da OAB Santo André, de uma pasta que foi criada, ela foi a primeira, durante a pandemia, grávida, depois mãe, e ela gerenciou ali contra a violência contra a mulher, né? Então, de defesa da mulher, então ela foi a primeira. E ela compôs as PLPs, né? Fez o curso das promotoras legais públicas, que é um movimento importante, incrível, que é um movimento de mulher incrível, e da união de mulheres. Então ela me trouxe muita coisa. Então eu tenho uma gratidão profunda por essa mulher, que eu amo muito. E que me fez aprender e ter muito mais sensibilidade, e num momento, um histórico muito importante também. Então, essa foto é o meu símbolo de família. E ela que se apaixonou por mim primeiro, e ela se apaixonou do Rubem Alves. Eu falo por ela porque ela contou tanto essa história, então ela não vai me deixar mentir, ela vai com certeza nos comentários afirmar. Mas ela fala que ela me viu um eu luminoso, que é uma fala do Rubem Alves. Olha só. E eu tava no palco na manifestação do Fora Temer. E eu com a camisa do Denis Grillos Gafanhotos, tal, da banda. E aí ela me viu e ela quis contato, e a gente se manteve. E da primeira vez que a gente se viu, a gente nunca mais deixou de se ver. A gente tá junto desde 2016. Casamos, tivemos uma primeira perda de um bebê, que também nos ajudou a se constituir como pessoa. E ela também tem os diagnósticos dela, né, e tal, que eu deixo pra ela falar em um momento que ela quiser, né. E aí a gente se encontrou, velho. Uma família muito atípica, assim, muito atípica mesmo. Mas, assim, uma relação muito incrível, cara. As famílias atípicas, elas não são atípicas à toa, né? Elas se encontram. Mas é isso, cara. Eu quis trazer essa foto porque eu queria que as pessoas não tivessem esse preconceito. Pesquisa, olha as pessoas, sabe? Por mais que, óbvio que um parlamentar outro de alguns partidos, você não vai gostar mesmo. Porque é um universo, tem milhões de pessoas no partido. Mas você trouxe uma coisa, eu acho interessante, pegando o gancho da foto, da fala, até pra gente passar, mas falando com relação à identidade política. A gente pode falar dos partidos, mas desse RG político que as pessoas precisam ter. Eu acho que é importante, assim. A gente tem que falar de política, né? Sim. As pessoas falam, eu odeio política, eu não gosto de política. Então tem sempre aquela frase. Então se você não gosta de política, vai ter gente que gosta, e geralmente tem muitos que gostam e são mal intencionados. Então a gente tem boas intenções, a gente tem que gostar de política, sim, e se apropriar, e se identificar, e ver, né? Que o preço do pão tem a ver com política, a escola tem a ver com política. O acesso à terapia. Acesso à terapia e tudo que a gente... e se você tem aversão, né? Eu tô falando diretamente com essa pessoa que tem aversão à questão partidária. A política se constrói no conselho, numa representação de pessoas, na APM da escola. Isso é política. Então, assim, comece desse jeito que você vai entender que a política se desdobra de várias formas e que ela se desdobra, então, com a gente tendo voz. Acho que é o mais importante. Sua fala vai de encontro que vi num podcast. Quando o Lula foi entrevistado pelo Igão lá no Podpah, o Igão tava ali, né, com o papel dele lá de questionar o Lula em algumas coisas. E uma fala do Lula me pegou e ele falou assim: Igão, você é bom, então se candidata. Se você não gosta de mim, você acha que eu não sou bom, vai pra cima. E quando as famílias atípicas conhecidas minhas falaram: Denis, quem que vai falar por nós, mano? Você fala bem, vai você. Vai lá, mano. A galera fez de tudo pra arrecadar. E assim, eu não tive dinheiro na minha campanha pra vereador, eu fiz 1.130 votos, cara. Eu não tive dinheiro. Quando eu vejo agora, porque agora eu mudei de patamar, a gente cresce de seguidor, essa coisa toda, isso ajuda, te compõe melhor, né? E tal. Sim. Agora eu tenho umas dobradas que estão me ajudando. O Juliano Medeiros vai né, de dobrada, tem uma ajuda de outros vereadores, como o próprio Ricardo Alvarez, Toninho. Então você muda um pouco porque você faz uma construção política. E agradeço muito, são pessoas fantásticas que eu admiro, que têm trabalhos de inclusão fantásticos e tudo mais. Mas onde eu quero chegar? A gente precisa construir-se politicamente. Não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho. Você tem que ir pro embate. E quem vai nos representar? Então, assim, vai lá, cara, busca. Tem gente boa querendo brigar, mas tem muito espertalhão, tem gente só querendo encher o bolso. E nessa polarização de esquerda e direita puramente, primeiro que pegam muito pela ignorância do pessoal. E como historiador, como uma pessoa da ciência humana, a gente vai destacar. Primeiro, busca saber o que significa isso, gente. Pra você não falar assim, não, porque eu sou de direita. Às vezes você nem é de direita e nem sabe. Às vezes você não é de esquerda e acha que é. Então a gente tem que entender. Às vezes você é uma pessoa progressista. Às vezes você é conservador, mas em algumas coisas você é progressista. Então, assim, você precisa aprender que as coisas são muito mais complexas, porque essas caixinhas que nos colocam, elas são muito perigosas. Cara, sem querer te cortar, mas já cortando, não. Eu vou soltar um vídeo nas minhas redes sociais, que eu achei que era de um arquivo meu, de uma fala
de um candidato, até para dar esse choque na mente da galera. De uma fala do Mário Covas. Caramba. Ele participou do Roda Viva, em outros espaços de debate, enfim, de entrevista. E aí eu tinha feito uma edição antiga, e é um cara do PSDB, Sim. É um cara de direita, e as falas que até eu brinquei com a minha companheira quando eu mostrei o vídeo para ela, falei, que saudade que eu queria dar nessa época, de discutir esquerda e direita nesse patamar. Não hoje, que o pessoal entende como direita, que é um cara intelectual, um cara que tem uma ideia de Estado, tem uma ideia de política, que não tem mais, era direita. O Fernando Henrique foi no velório da esposa do Lula e vice-versa. Sim. Então, assim, existe uma rivalidade que é ideológica, política, não humana. Jamais humana. Sim. Eu posso discordar um monte de coisa de você. Mas se eu quero que você seja pulverizado, que você seja eliminado, isso são coisas graves. Sim. E pra gente que sofre de capacitismo, isso se floresce muito mais. E eu acho que, assim, a sua fala é perfeita. Por quê? Porque a gente não pode confundir o seguinte. Existe, sim, pessoas de esquerda progressistas, existe pessoas de direita conservadoras, ou de direitas liberais, e tal. Só que a gente não pode esquecer uma coisa. Extremismo é outra coisa. Sim, o extremismo quer que as pessoas não existam. Por isso que você vai falar de saudade quando a gente fala de debates. Que mesmo figuras que eu tenho vários problemas com várias questões, como o Enéas, mas eram muito mais respeitáveis politicamente falando, porque ali se punha ideias para serem debatidas, do que o que acontece hoje em dia. Quando você fala que outra pessoa tem que morrer, quando você nega vacina, quando você nega diagnósticos, Perfeito. quando você fala que é mimimi, uma coisa... Pô, pra gente que lida com questões sensoriais, com questões de comer e ter a questão da seletividade alimentar. Pô, aí quando alguém fala que é frescura e mimimi, e aí se você é pai atípico e ouve uma pessoa falando isso e você acha que tá tudo bem, não tá tudo bem, cara. Tudo bem. Porque se ele fala isso no pouco, ele vai falar no muito também. E ele, na hora de uma lei ser proposta, na hora de uma coisa, não vai andar. Então sempre foi aquela coisa de figurar a inclusão, né? De uma maneira só pra usar a gente. Eu não vou me recordar agora o nome da figura política, mas acho que vocês vão se recordar. De um representante no Senado de falar que as crianças com inclusão elas atrapalham o andamento em sala de aula. Sim, que é uma fala mais comum porque não é fala só de quem representa, porque quando a gente fala de representa, eles estão representando alguém. Sempre. Então, assim, é uma fala, inclusive, de muitas pessoas que acham que seus filhos podem ser atrapalhados. Por isso que quando a gente fala de inclusão, assim, a gente fala muito dentro da nossa bolha, né? E que é bom também, porque a gente tem que... A gente precisa também se fortalecer. Junto. Mas a gente tem uma grande dificuldade de dizer que, assim, meu filho só vai viver a real inclusão se o seu filho entender, seu filho típico, entender que meu filho também tem que estar nesse espaço, que é dele também, né? Que eu acho que é isso, o filho, o pai, né? Porque as crianças, de certa forma, elas se ajeitam, elas se ajudam. Sim. Sabe? Mas muito, aí... A minha turminha... Colocar isso pros educação pais... física para crianças de 5 e 6 anos, 30 crianças, 3 TEAs. Quem você acha que me ajuda mais? Até para uma educação machista, muitas menininhas vão lá, se sentem naquela coisa de que tem que ter o cuidado, porque a educação das mulheres são muito melhor educadas que a gente, infelizmente, né? Quanto homens. Aí muitas acabam ajudando. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso, cara. Você falou uma coisa, bateu aqui, uma vontade imensa de falar sobre um ponto. Essa fala que você trouxe e a sua fala, eu quero... Porque eu tô numa reflexão importante, porque a gente tá construindo política pública, a gente tá pensando em construir um mandato e precisa pensar sobre isso. Sim. E aí eu queria trazer aqui pra vocês, ver o que vocês acham. Até pra abrir pra vocês falarem sobre isso, ó. Inclusão. Tem que ser a qualquer preço? É a qualquer preço que tem que acontecer a inclusão? Porque vamos lá. Na minha perspectiva, estudando e estando em sala de aula, sendo pai atípico e sendo pessoa atípico, eu penso o seguinte... Só existe inclusão se todo mundo estiver incluído. Então, a fala desse cara, ela é muito mais problemática no sentido não do que ele disse, mas como ele disse. Porque mostra despreparo, falta sensibilidade, e ele só vocifera e traz ódio, que é o papel dessa extrema-direita ignorante, que esquece que do outro lado tem um pai atípico desesperado, uma pessoa atípica desesperada querendo aprender. Então, onde eu quero chegar? Eu quero caminhar e quero construir, e penso que esse é um caminho, e aí, por favor, me digam se vocês discordarem, que é
como vamos construir políticas públicas se a gente esquecer as crianças típicas? Porque sim, quando eu tô na minha aula de educação física e eu preciso ensinar para aquelas crianças ali lateralidade, direita e esquerda, ordenamento, trabalho em equipe, escolhas livres e democráticas, jogos e brincadeiras, tô tudo ali, ó, tudo metodológico, tudo aqui, ó, currículo. Mas e o menino autista que às vezes ele tem aquela dificuldade de se inserir na atividade? E aquela menina? Mas dessa forma, a gente consegue às vezes costurar. Tem uma aluninha minha que ela nunca tinha descido pra aula de educação física. Um mês que eu fiquei com eles, ela passou a descer, passou a fazer os alongamentos, a ginástica inicial da aula. Porque o que eu fiz? Eu criei um método básico. Eu criei rotinas. Então os alunos já sabiam que eles tinham que descer em fila, sentar em círculo, fazer a ginástica, fazer o ordenamento pra poder fazer a atividade do dia. E aí, eu fiz isso pensando nos atípicos? Sim. Pensando no meu conforto? Sim. Mas isso é metodologia que serve pra todas as crianças. Perfeito. Mas eu não posso achar que todos os professores têm o mesmo preparo que eu. Nem todos os professores são atípicos como eu, tenho as mesmas formações que eu, tem, né? Não é pai atípico. Então, aqui que é onde eu quero chegar. A fala do senador é problemática em qual ponto? No jeito que ele falou, que é como se ele fosse um eugênico, ele quer excluir, ele não quer incluir. Sim. Mas o ponto é, eu também penso em você, pai, que às vezes o seu filho toma uma mordida do meu filho. Sim. O Raulzinho já mordeu uma criança na escola. Como a gente lidou com isso? Por sorte era uma outra mãe compreensiva, mas a gente não faz nada não. O Raulzinho tem suporte na sala de aula, a gente busca, a gente faz todas as terapias. E o Raulzinho é uma criança que consegue acompanhar a nossa série dele, apesar de ser não verbal. Ele tá fazendo as atividades dele, então ele consegue construir. Só que eu tô preocupado, mas eu também me preocupo com as outras crianças. Então nós pais atípicos, como você falou, a gente precisa se fortalecer. A gente não pode, como o Diego disse, dar vazão para essas pessoas falarem dessa forma, com esse conteúdo imbecilizado, mas a gente precisa trazer pra roda aqui. Só existe inclusão se todos estão incluídos. Perfeito. É isso. Exatamente. Vamos avançar? Bora lá. Que agora eu acho que é o momento do hiperfoco, hein? Eita! A arte. Temos a arte para que a verdade não nos destrua, diria Nietzsche. Ali no fundo eu trouxe de propósito, tá? O meu grande parceiro Renato Fattori. E veja só, a gente tá junto desde 2007. É o Parque Central, né? Parque Central, foi um show no Parque Central. Renato Fattori é um ótimo guitarrista, também TEA, também TDAH, descobriu agora adulto. Olha só. E aí, cara, a gente chorou um pouco juntos, emocionado, porque várias vezes juntos, porque várias coisas que a gente passou da infância e tal eram semelhantes, mas ele mais na característica mais introspectiva e eu, né, extrovertida, porque ele é um TDAH mais, acho que pro desatento, e eu já sou mais pro hiperativo, então a gente tem essas diferenças também, essas nuances. E eu trouxe essa foto porque, além de ser uma militância muito grande da banda Denis dos Gafanhotos e tudo mais, é um cara que tá tendo muito significado agora na construção dessas políticas também, nas idas, nas coisas que a gente tá fazendo, sabe, de pensar. E é um amigo muito sensível, um artista fantástico, e essa banda representa muita coisa também, porque a gente sempre falou de política, a gente sempre tava falando de inclusão, tipo de manipulação da falta das coisas, né? E fazer arte é muito difícil, né? Sim, então eu sim. quis trazer isso também. A gente tá gravando um disco agora, depois de... Ah, que legal. Nossa, muitos anos. Do nada a gente conseguiu. Aí o Thiago, o xará seu, o Saraiva, ele acabou conhecendo uma moça no Japão e mudou. Então a gente tá gravando com ele do Japão pra cá. Bacana. Um abraço pro Thiago, com certeza ele vai assistir. E, bem, então, a Denis e os Gafanhotos tem esse símbolo desde 2007. Luta por justiça, luta por criticidade, mas por fazer arte. Então a gente tocou tanto de graça, cara, em muitos espaços, em céus e tal, de levar arte, principalmente. E a música sempre foi esse hiperfoco que me ajudou a mostrar quem eu era, sabe? De extravasar. E eu acho que todo mundo tinha que, de alguma forma, se expressar artisticamente, né? Agora que você tem contato com a Amanda, com a arte terapia, e vendo o Raul também nas terapias e tal, o poder disso, né? A gente precisa exprimir num papel, a gente precisa dançar, a gente precisa se movimentar, porque o nosso corpo se expressa de muitas maneiras, né? E ser educador físico, eu digo, se mova. A vida é movimento, tudo tá em movimento, ó. Célula envelhecendo, o sistema solar não para, tudo é movimento. Então qual que é a lógica da imobilidade? De você ter tantas certezas absolutas, né? Não existe verdade absoluta. O Durkheim afirma isso como filósofo, e a banda serviu muito pra isso. A música serve pra isso, de que não existe verdade absoluta, que você pode entrar em espaço, e a música permitiu entrar no Capão Redondo, permitiu entrar em muita quebrada que eu nunca teria ido na minha vida. E eu tive experiência de tocar em outros lugares, né, que nem no Uruguai de fazer música na rua, na Argentina de fazer música na rua, e a música é uma linguagem universal. E aí eu quero falar uma coisa como fonoaudiólogo, né, pós-graduado, que olha só que interessante, nós, TEA,
conseguimos aprender mais com a música. A música nos ajuda mais. Então você, pai e mãe, buscar selecionar o que seu filho ouve e escuta musicalmente pode ajudar muito no desenvolvimento dele. Não só em questão dele falar ou não, mas completo. E quanto mais estímulos positivos musicais, melhor. Então, a música terapia, né? A musicoterapia, Sim, nossa, tem um papel terapêutico fundamental. Eu fico até meio sem jeito de falar de música, porque eu sou autodidata pra música. Que legal. Eu toco vários instrumentos e eu nunca frequentei escola. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Porque, primeiro, a música e estilos musicais, várias partes da minha vida, foi um masking pra estar junto com as tribos que da hora, e tal. né? Então, meio que eu mudava, né? Nossa, cara, você falou uma coisa agora que me chocou. Era do reggae, era do reggae. Era do rock, era do rock. Nossa, cara, não, desculpa, sei que eu tive um negócio que você falou do masking. Nossa, muitas vezes foi pra mim também. Agora, só que eu percebi neste momento. Falei, caraca, verdade. Desculpa. Não, mas assim, é uma coisa muito louca pra interagir e tal. Mas ao mesmo tempo, isso foi bom, porque quando eu tava com a galera do reggae, aprendi a tocar vários instrumentos Paixão, e tal. né? Quando eu fui pro rock também, pro samba, por tudo. Então isso me fez esse ser de música, né? Mas agora falando da questão de estudar e aprender, Sim. é extremamente importante. Se aprender idioma com música é muito bom. Você aprendeu, pelo menos eu adoro, até por conta da interação externa. Você tá com um fone aqui estudando, eu pelo menos gosto, tem gente que fala que não, mas eu gosto de escutar uma música e lendo e tal. Mas porque pra gente que é neurodivergente, isso ajuda mesmo. Ajuda demais. Ajuda pra E manter outra coisa, né? A música, se a gente tivesse uma matéria, né? Já tem lei, mas tivesse instituído mesmo a música enquanto matéria nas escolas. A linguagem musical universal. Seria interessante. É algo que até atravessa, assim, Você né? tocou num assunto legal e eu vou falar olhando pra câmera. A Prefeitura de Mauá, ela oferece para as escolas bandas, instrumentos musicais, só que ela não dá preparo para os professores. Então, o momento da banda, de levar a bandinha para a sala de aula, fica uma confusão generalizada de instrumentos que acaba virando bagunça. Então, aí, para quem está vendo que é da prefeitura, né, por favor, dê capacitação para os professores para o momento ali da música ser um momento agradável até para os autistas em sala de aula. Com certeza. Porque o barulho generalizado na sala acaba ali incomodando a criança. Então, por favor, não forneça só os instrumentos, forneça a capacitação também. Sim, Fica a dica. E Mauá tem uma história com música muito importante, assim. A gente tem a banda Lira aqui, que, cara, é conhecida no Brasil inteiro. Não, é uma coisa assim. É lindo, né? É lindo, então... Eu já vi a apresentação deles uma vez no Teatro de Santo André. Sim, nossa, eles fazem apresentações temáticas, fizeram Star Wars, fizeram, Harry Potter, eles fazem coisas assim, que se eu falar aqui eu vou ficar... Eles são assim, maravilhosos. Eles fornecem um equipamento de banda que é de qualidade, não é uma coisa ruimzinha. Não, de qualidade. As pessoas reclamam do público, mas o público hoje, ele fornece coisas de qualidade. Principalmente quando tem diretores sérios nas unidades também, claro, né? Sim. Claro que, infelizmente, a gente sabe que às vezes algumas coisas que vem também tem aquela coisa da caixa doida ali, que não vamos entrar nisso, mas normalmente é coisa boa, assim. Dificilmente não é, né? Mas dificilmente precisa não é ver hoje, a coisa boa e a capacitação também. Só que é onde pega, eu acho. Aí vamos jogar pro nosso no trabalho. Nas escolas públicas, né? A gente hoje tem equipamento sabe? Equipamento. Mas o jeito que é posto formação, todo mundo fala, professor, tem que ter formação, mas o jeito que é posto formação era melhor ter sido um e-mail. Eu falo assim, porque tem formação que dá raiva, cara, assim. E aí, o que acontece? Desculpa te cortar, você tá na fase da formação online? Então tem também, né? O que é uma formação online? É bizarro isso, Você tá na sua casa fazendo uma formação técnica. Não existe. Não existe. Assim, infelizmente, assim, muita gente que está caminhando para a educação, não é sério. Como nós resolvemos o problema da educação nesse sentido, de formação para os professores? Então, como resolver esse problema? A educação, primeiro, ela tem que ser presencial. Muita gente que não é técnica da área de educação vai para a área de educação. Então a gente tem aí hoje o Feder. O Feder é um cara que não é da área de educação, tá muito mais preocupado em vender coisa, vender plataforma. Tá muito claro isso. E desrespeita não só as pessoas atípicas, mas também as pessoas típicas, porque há um ato hoje de deseducação.
A gente que tá conseguindo números na educação hoje, conseguindo coisas aí de fazer as crianças ser leitoras e tal, vocês não sabem o grande movimento que é pra isso acontecer. Porque você tem que ficar cumprindo tabelinhas que destroem, que tiram a possibilidade do professor criar, dele desatar as barreiras do aluno dele. Por quê? Porque ele tá seguindo regrinhas impostas por um sistema falido de pessoas despreparadas. Então, você que tá assistindo, como que a gente vai resolver? A gente precisa de mudanças. A gente não pode ter gente na educação, seja em qual nos ministérios, pode ser do governador, não importa. Não pode ser gente que não seja da educação. Só que esses cargos que são importantíssimos para o desenvolvimento de uma nação são entregues muitas vezes para as pessoas que não têm preparo e não têm qualidade para o trabalho. Você falou tudo, tem algumas áreas que é assim, ou a área é técnica ou não anda, né? Isso a gente pode falar desde a municipalidade, no estado, enfim, eu vejo a educação não tem como não ser um cargo técnico, né? Nos altos cargos, né? Na saúde, não tem como não ser técnico, não ser alguém que conheça. Né? Aí a gente vai fazer um recorte da saúde mental também, que eu acho que também tem que ser gente da área. Da cultura, não tem como, sabe, tem cargos assim que não dá pra brincar. Que não dá. Você falou uma coisa que bate as coisas. A gente, família típica, a gente é chamado pra reuniões. Todo mundo quer tomar café com a gente, quer tirar foto com a gente e tal. Falando do mundo político. Como se fosse extraterrestre, né? Como se autista fosse de outro mundo, né? Mas quer. Por quê? Porque algum voto eles vão tentar angariar, tentando buscar alguma empatia, pra que a gente sabe que é difícil. Infelizmente, cachorro tem mais atenção que a gente, né? A gente sabe que na causa, lutar politicamente, você tem sempre vereador de causa animal eleito, deputado, e agora pra causa típica é muito mais difícil. Mas onde eu quero chegar? As pastas de inclusão são sempre entregues para pessoas que não fazem a menor ideia de que não fazem a menor ideia. E são mudadas assim, ó, porque é só para entregar, é carguinho para entregar. E pastas que tem menos de 0,1 do orçamento. E assim, como nós vamos resolver o problema de inclusão? Como a gente vai resolver o problema da terapia? Como a gente vai resolver o problema da falta de professor de apoio? Como que a gente vai resolver o problema dos pais? Como que a gente vai resolver esse problema? Se nas pastas de inclusão, seja da Secretaria Estadual, das Secretarias Municipais, só tem gente despreparada ou é carguinho pra agradar um ao outro. Esses dias eu fui chamado lá e já mudou o secretário. Até um cara que eu acho uma pessoa que trabalha, acredito que ele era sério, mas ele já saiu. Então tudo que ele anotou, tudo que eu falei, que eu informei dos problemas que eu levei dos pais atípicos, vai pra onde? Vai pra lugar nenhum. Então assim, eles estão brincando com a gente, o poder público brinca com a gente. E não é só a Prefeitura de Santo André, não é só a Prefeitura de Mauá, porque eu não tô falando de políticos XY, de esquerda e de direita. Estou falando sobre aqui políticas públicas e inclusão. Então a gente precisa de gente atípica pra mudar isso também. Se não tiver, cara, não vai mudar. Eu torço pra que todo mundo que é atípico, pai e mãe atípica também, que tá se candidatando, consiga chegar lá. Porque pra gente conseguir movimentos e mobilizações de fato, é só se a gente construir a partir da gente. Que senão, não vai dar, cara. O secretário de Educação, ele fez uma fala infeliz, o secretário daqui de Mauá, com os auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs. Agora é proposto em lei que os ADIs, eles são um quadro do magistério, e eles foram lutar pelo direito deles. Ele, em uma reunião extraordinária com os ADIs, ele falou que ADI não é professor, porque colocar brinquedinho na mesa não é educar. Mesmo. Só que o nosso quadro de ADIs da Prefeitura de Mauá, eles trabalham lado a lado com os professores. Eles são praticamente os professores. Os professores desenvolvem as atividades, os trabalhos, e quem põe isso em prática com as crianças são os auxiliares de desenvolvimento infantil. É um aplicador, né? É um aplicador. O poder desse cara para inclusão é E o secretário de Educação de Mauá disse que colocar brinquedinhos na mesa não é educar. Só que ele se esquece que, às vezes, o fato de colocar um brinquedo numa mesa tem uma intencionalidade, tem um objetivo do porquê daquele brinquedo estar ali. A forma como que a criança vai aprender com aquele brinquedo. Sim, nossa, que me pega em tantos lugares isso aí. Me dá raiva demais. A coisa é o que eu falo, né? A gente tá falando aqui, eu acho que a gente tem um ponto em comum. A construção, primeiro, ouvindo as pessoas que estão, sim, né? Eu acho que você vai construir educação, com professores, com família, com aluno, é o nosso tema, com o aluno, principalmente. O nosso tema é esse, né? Essa tríade, né? Comunidade, família e escola. Sim. Né? A política pública no território, ela se faz desse jeito. E segundo, né, com cargos que tenha
o mínimo de preparo e conhecimento do território. Porque você pode também ter um conhecimento técnico. Mas não conhece o lugar, mas o você não espaço. conhece, você não conhece as Não sabe a realidade pessoas. daquelas crianças. Eu tenho que saber a diferença da Palmares com a diferença do Vila Suíça. Eu tenho que saber a diferença do Zaira, do Miranda, do Itapeva. Perfeito. Eu tenho que saber as ruas, eu tenho que saber o nome da Dona Maria, o nome do seu João. Porque interseccionalidade, cara. E a inclusão, a gente quando a gente fala de inclusão, hoje pegou a inclusão para a questão da neurodivergência dos PCDs. Mas inclusão, a gente tá falando sobre antirracismo, né? Antimachismo, a gente tá falando sobre antixenofobia, a gente tá falando sobre uma série de coisas. Pra incluir, porque o berço da ignorância do capacitismo é a eugenia, que é o mesmo berço do racismo, que é o berço que é um grupo pequeno, minoritário, achar que é superior a todo mundo porque detém poder e ferrar com todo mundo. Não é isso. Então, assim, pra haver inclusão de fato, a gente precisa trabalhar isso. Agora eu queria pegar rapidinho a palavra de novo. Essas coisas das nomenclaturas. A gente precisa lutar. Porque assim, essa coisa da inclusão a qualquer preço, né? Então, como que a gente vai mudar essas construções tão preconceituosas que vêm do poder público? Além de colocar pessoas preparadas que entendam que colocar brinquedos, jogar jogos e brincadeiras tem toda uma metodologia de ensino. Tem livros e livros sobre como jogar e brincar ensina. A gente só aprende brincando, na verdade. A maior parte das coisas da vida a gente aprende com brincadeira, porque brincar não é só uma coisa bobinha da infância. Brincar é muito mais amplo que isso. E tá garantido no ECA. Exatamente. Brincar é um direito. Ou seja, um político que não entende do ECA, um político que não entende da LDB, um político que não tem conhecimento metodológico, ele estraga a política pública e deixa fazer ela desempenhar. E aí você falou, ADI. Em Santo André tem o AEI. Essa é uma outra coisa, uma luta, uma briga que eu tô colocando. A gente até pôs pro Juliano Medeiros também, né, que vai sair pra federal, e eu tô colocando para outros candidatos. A gente precisa brigar para que esteja uma nomenclatura da educação inclusiva nacional. Única. Por quê? Inclusive, o judiciário incolui, às vezes, isso é a minha opinião, né? Posso estar equivocado, mas na minha percepção do que a gente está tendo de experiências e vendo os processos, né? Minha companheira também do direito e tal, há um conluio da justiça de proteger a prefeitura. E aí, uma das coisas, sabe, que eles fazem pra barrar, pra demorar, pra dar o acesso, não é esse nome. Porque em Santo André é o PAEI e o AEI. Um é pra vida diária, o outro é para a inclusão na sala. Mas ele precisa de suporte na sala. Não, mas esse professor não é auxiliar, não sei o quê. Então muda o nome só pra não fornecer o direito. Que está na lei de inclusão, direitos e bases. E tá na lei na Berenice Piana e na lei, né, dos direitos dos deficientes. Então assim, e aí? Se a gente não tem gente preparada, ninguém vai fazer moleque com cré. E aí que tá um outro ponto também que me irrita. Há uma burocratização imensa de coisas que já tem lei. Já tem a lei. Então a gente tá lutando agora pra regulamentar de fato essas leis. Porque já tem verba, já tem tudo. E olha, eu tava até pensando antes de vir, né, de manhã, enfim. Eu acho que eu penso toda vez que eu vou falar desse assunto, inclusão, saúde mental, que o Brasil, talvez, e aqui eu não tô puxando sardinha pro Brasil, não, tô fazendo uma análise mesmo de fato. É um dos países que mais tem leis robustas e potentes. A gente tem a nossa Constituição, né? Nem todos os países têm uma Constituição igual a nossa, mas a gente tem uma Constituição que já garante muita coisa. A gente tem os estatutos, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso. A gente tem leis e decretos direcionados, né? A gente tem a Lei Berenice Piana, por exemplo. A gente tem leis qual que é a dificuldade, e é uma pergunta que eu vou fazer depois da sessão de fotos, né, das memórias, que é qual a dificuldade que a gente tem de tirar do papel para colocar na vida real. Que uma vez foi o movimento de construção de lei, é a vida real para a lei. Sim. Então, qual a dificuldade disso voltar para a vida? É, né? Isso que as pessoas não entendem em relação à política e à importância. Porque, veja só, gente, não existia internet. Então não existia crime virtual, não existia a perseguição virtual, todas essas coisas que existem agora. Você tem que ter tipificação de crimes agora virtuais, não é? A sociedade é isso, sempre foi isso. Só é possível existir direitos e leis, ou seja, portanto, nós somos um ser de direito e dever. Então a gente só vai cumprir e fazer valer esses direitos e deveres a partir do momento que tem as demandas. E como que você vai falar que você não gosta de política? A vida é política, tudo que está no nosso entorno é político. Então, assim,
Quando você não se interessa por política, o Thiago bem disse aquela hora, alguém vai querer lidar com isso pra você. E eu acho que justamente bate nisso. É essa dificuldade das pessoas entender o poder que elas têm. Então, ou seja, olha quanta coisa que a gente construiu, porque vê as demandas sociais, que nem a Constituição de 88, a reforma psiquiátrica, que foi muito importante também. Sim. Pessoas com o nosso laudo morreu, gente. Muitas morreram Sim. em campos de concentração. Sim. Mas a gente não tá vendo em Barbacena, só em Barbacena. Aqui em Mauá, então, que eu tenho até um projeto de documentário daqui do Capiburgo, que também teve na Palmares, né? Os sanatórios, enfim. Foi muita gente que morreu na nossa região. A gente fala de Barbacena que foi, né? Porque é um caso grande, né? Um caso grande. Muito drástico. Mas a gente tem espalhados, até hoje a gente tem casos de instituição, né? Que traz para cidades, né? E vai se tratar hoje nos CAPs, enfim, mas que estava nos hospitais psiquiátricos. Mas até hoje. Essa conversa aqui põe essa urgência de todos nós nos politizarmos. Então não é uma mera escolha, não é um mero devaneio, assim. E parar de colocar, que achar que assim, a pessoa vai pra política ou está na política porque ela é safada. Não. Tem muita gente, infelizmente, que é pilantra. Mas esquece esses caras. Não dá vazão pra eles. Busca e vai. E tem uma fala que tem as pessoas que eu escuto muito, infelizmente. Não, mas aí vai pra política, a pessoa se modifica, ela muda. Não é assim que funciona. Pô, tem exemplos gigantescos. Ivan Valente e a Irundina mesmo são exemplos que estão uma vida pública gigantesca, idônea, e limpa, e lisa e importantíssima pro Brasil, pra história do país. Assim, de lei de educação, uma série de coisas. Então, a gente precisa fazer a nossa hora. Como diria Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então, vai pra cima, gente. Se você não acha que alguém te representa, vai você e faz. Aproveitando esse acorde aí, vamos pra próxima. E aí, quem é esse cara aí? Barba feita. Bonito, hein? Elegante. Elegante. Esse cara aí é o cara que sonhou, lutou, batalhou e conquistou melhores do ano, né? Apresentado pelo Thiago, pela Regiane. Escolha popular. E aí foram os alunos, os pais dos alunos aí que votaram que lindo. como o melhor professor de inclusão em Mauá. Engraçado falar sobre isso, né? Melhor professor de inclusão. Eu não me vejo assim, como o melhor professor. Sim. Mas eu vejo assim, existem professores e professores. Eu sou o professor que sou interessado, que corre atrás, que vai ajudar. O professor que busca capacitação, que chegou aí nessa foto. Porque, infelizmente, tem aqueles professores que são acomodados, né? A gente falou de formação, da prefeitura dar a capacitação. Mas também, se eu não me mexer, se eu não for atrás, né? Eu não vou conseguir levar algo para o meu aluno, não vou conseguir lidar com o meu aluno. Então, a gente não pode falar em desinformação hoje em dia. A internet tá aí para ajudar. Formação tem. Sim. Então, esse cara aí é o que lutou, batalhou e correu. É um cara, é um resiliente, né? Porque o nosso cenário é muito massacrante também, né, cara? A gente não gosta de romantizar, né? Tem essa frase, né? De não romantizar, mas eu acho que também... Mas a gente tem que dar tem um perigo, tem um perigo. Assim, eu até tô muitas vezes refletindo sobre isso, que a gente fala muito, né? Não romantizar, mas também a gente não pode robotizar. E né? também, claro, a gente é sensível, né? Nós Tanto somos que eu vou citar um filme aqui, né? Ao Mestre com Carinho. E tantos outros filmes que a gente fala, nossa, aquele professor que te marcou. Que ele olhou aquele aluno que era um problema, ele, não, esse cara aqui, aí ele foi na casa, ele conheceu. Aí hoje em dia a gente fala assim, não, mas não é o papel dele, não é o papel. Mas assim, é tão importante a gente, como diz o Jung, né? Pra ser uma alma humana, basta a gente para tocar uma alma humana, a gente basta ser uma alma humana. Então é bom a gente olhar isso, né? Que não é romantizar, mas é entender que a gente também tem um papel social importante, exatamente. Né? De transformação na vida do outro, né? Mas eu acho que premiações assim, ou destaques, eu acho que eles têm que servir também pra mostrar, que eu acredito que o Diego deve pensar assim, mas que apesar de todas as dificuldades, né, a gente pode arranjar caminhos e meios, né? Eu acho que o maior troféu, com certeza o Diego vai falar, não é nem esse, mas é o reconhecimento do aluno, é o aluno que te encontra e fala que aprendeu, você falou aquela família, né, que... Você falou uma coisa legal, né, de ver as conquistas do Raul. Eu não sou pai, mas eu vejo muitas conquistas dos meus alunos. É isso. Sabe, eu tenho um aluno que ele tem paralisia cerebral, o Luan. Ele ficava em uma outra escola e ele ficava o tempo todo numa cadeira, preso com cintos.
Nossa. Porque os professores tinham medo de lidar com ele. Porque ele convulsionava, medo dele cair, medo de tirar ele da cadeira, medo de tirar pra fazer uma troca de fralda. Meu Deus. E aí a mãe dele tirou ele da escola, se dedicou um período para fazer todas as terapias. Ela conseguiu um convênio, foi fazer todas as terapias com ele. Mas olha a luta da família, né? A luta da Conseguiu um família. convênio. E aí ele retornou à escola. E ainda na cadeira, porque todos tinham medo. Eu liguei para ela. Contra todos da escola. Não liga pra mãe, isso não é obrigação sua, você não vai falar com a família. Falei, não, sou o professor de inclusão, eu vou ligar pra mãe. Mãe, posso tirar ele da cadeira? Deve, por quê? Não tiram? Não, eles têm medo. Você pode me dar o número do fisioterapeuta dele? Ela me deu o número do fisioterapeuta, conversei com o físio, ele falou, eu tô trabalhando isso. Você quer que eu te mande meu plano de trabalho? Mandou pra mim. Por favor. Comecei a tirar ele da cadeira de rodas, comecei a fazer algumas atividades com ele, porque eu sou psicomotricista também. Sim. Na escola, que aqui em Mauá nós temos o chamado trabalho colaborativo. É um trabalho que ele é feito dentro do planejamento do professor, todos da sala participam, todas as crianças, mas o meu foco vai ser esse aluno. E aí, eu fazendo isso na escola e a família na terapia. Pra mim, a maior alegria, eu até chorei nesse dia. Imagina. Ela chegou com ele no colo, colocou ele no chão e ele foi andando até a fila e me abraçou. Meu Deus, que E delícia, aí ela foi que legal. conversar comigo, ela falou assim, foi graças a professores como você que ele tá andando hoje. E assim, Que tipo, lindo, deu cara, um que nó na lindo, garganta, né? assim, chorei, Nossa. abracei, sabe? Parabéns. E assim, eu sou o professor que procura fazer a diferença, sabe? É isso. Eu tive um aluno que eu dou aula em escola de periferia, Certo. bem no meio da comunidade. E ele levava o lanche dele num saquinho de mercado, assim. E a família põe ali amarradinho. E aí, conversei com a mãe. Mãe, você não tem uma lancheirinha, alguma coisa? Não, a gente passa dificuldade, não tem como. Saí, fui numa loja, comprei lancheirinha, garrafinha de água, levei tal. Isso aqui é dele. Mas você usou o seu dinheiro? Usei. O professor veio cá, abraçou e tal. Eu sou esse tipo de professor, que eu sou preocupado com a criança, preocupado com a família. As famílias chegam preocupadas, chorando, com o laudo. Aí eu vejo muito assim, tem aquele professor que senta, conversou, acabou. Não, eu sou o professor que conversa. Você precisa ligar no telefone, mãe, você entendeu o encaminhamento? Você precisa de alguma outra ajuda? O meu número de celular é esse, eu dou o meu celular para a família ligar. Então, assim, ver é recompensador. Ver uma criança que não falava e com o meu trabalho tá falando. Tá falando. É uma criança que não andava, hoje tá andando. E muitas coisas com um recurso próprio. Porque, infelizmente, assim, a prefeitura ela não fornece muitos recursos. Isso é uma denúncia, né? Isso é uma denúncia grave. Né? Não fornece muitos recursos. E aí eu tenho o percurso psicomotor, ponho as barras para a criança levantar a perninha, passar, fazer os exercícios, e isso com a ajuda do profissional. A família me passa, eu ligo. Então eu procuro fazer a diferença, e eu acho que essa foto representa, né, a diferença aí que eu fiz na vida da criança, da família. Você falando aí, né, aí pensando como pai atípico, né, a importância da tríade: clínica, família, escola. Sim, esse feedback. No né? caso, assim, a escola do meu filho também tem um trabalho muito incrível. E ele tem, né, lá quem acompanha na clínica, a clínica sempre, e a gente faz tudo que a clínica manda, que a escola pede. Quando isso acontece, mesmo com as limitações, mesmo sendo no ensino público, a criança se desenvolve, né, ela consegue desempenhar. Só que assim, o triste ao mesmo tempo da fala do Diego, que é o que tá no entreposto, você vê um profissional brilhante, um profissional dedicado, não à toa premiado, mas que tá fazendo porque ele tá num esforço. E isso tinha que ser política pública de fato. Sim. A gente tinha que dar condição para esses profissionais, porque muitos profissionais estão, às vezes também é pai, mãe atípico e tá trabalhando, às vezes tem filho, é mamãe solo que é professora. Então também não dá pra gente olhar só o professor e falar assim, mas o professor não quer. Não é só querer, porque eu falo que em 18 anos de educação, eu fiz muitas coisas, fiz documentário, fiz coisa com aluno. Eu tenho alunos hoje que estão na televisão, que são médicos e tal, e falam, graças a você também, obrigado. Que aquela pessoa acha que você tem alguma responsabilidade, mas não pode ser só isso, a gente não pode ser esse herói
né? Sim. Porque tem um professor que a gente disse lá na nossa conversa fora do ar, né? Que é o cara que ele tem a dificuldade dele também. Às vezes ele não tem a facilidade que você tem. E mesmo tendo, às vezes, até uma formação próxima, ele tem uma restrição. Por isso tem que ser política pública. Porque mesmo com esses profissionais que às vezes ele vai conseguir fazer o arroz com feijão, mas o arroz com feijão bem feito... Sim. É melhor o feito do que o perfeito. Isso. Exatamente. E é isso. E pra gente começar a andar, inclusive amarrar os direitos, eu acho que é isso. Passa por ter pessoas fundamentais e brilhantes como o Diego. Óbvio, não tenha dúvida que isso também, que as pessoas vão nos servir de exemplos e vão... Mas pra criar essa condição dos outros professores poderem também fazer e acontecer. Que isso que ele tá falando de usar recurso próprio, eu acho triste, não é legal. Se eu preciso levar da minha casa, alguma coisa tá muito errada. Sim. Né, tá muito equivocado, tem que ter estrutura, tem que ter acontecendo, né? Então acho que isso é muito simbólico, assim, a fala dele é muito boa pra mostrar que, veja, pra um trabalho de excelência acontecer, olha o esforço descomunal do profissional. Sim. Não, e o conhecimento, além do conhecimento técnico, né? O conhecimento sobre o outro. Humanidade. E esse recorte social, porque não é difícil se a gente for ver, né? O que você trouxe aqui, eu vou fazer uma leitura até racional, não emocional, mas é de um aluno dentre não sei quantos alunos na escola que precisou de uma lancheira. Então, dentro desse recorte social, um aluno ou dois ou três precisaria. Então, como que a gente faz esse mapeamento de alunos que precisam para fornecer? Porque você também não precisa fazer um carnaval, um oba-oba, um marketing de, olha, hoje vamos distribuir lancheiras. Não é isso. Tem um recorte ali, entendeu? Que é diferente do uniforme, que é diferente, entende? E tem a parte do que ele falou dele criar uma estrutura por ser motricista, né? Eu sou educador físico, então às vezes eu consigo desenvolver uma coisa ou outra, mesmo quando eu tô em história na sala, que eu pego um aluno ali, eu coloco alguma coisa, né, pra ajudar na parte motora grossa ou fina, que seja. A gente faz, mas eu sei que eu tô fazendo muito além do que é o meu trabalho. Esse não é o meu trabalho. Sim. Eu tive um embate com uma paê da escola, porque ela falou assim, mas você não vai fazer pelos outros, você faz pelo seu filho, faz o seu quê, e pelo aluno. Falou, veja bem, aquele pai ali do aluno que tá aqui, um menino suporte 3 e tal, ele precisa criar a consciência de buscar também pro filho dele o auxílio que ele precisa, que é direito dele. Exatamente. Porque, veja, eu sou professor de 30 alunos numa sala de aula. E aí ela teve uma fala muito infeliz, que ela falou, mas você pega 10 minutinhos, senta lá com ele e faz alguma coisa. Mas eu não sou professor que vai ficar dando uma coisinha pro aluno pintar. Eu não vou fazer isso, cara. Se não for pra criar... Eu sou um professor de história nesse caso. Eu tenho que ensinar alguma coisa de história pra essa criança. Nem que seja uma cronologia, ele aprender o que é passado, presente e futuro, uma linha do tempo, eu tenho dele saber diferenciar passado e presente. Eu tenho que alguma coisa ensinar pra essa criança. Concorda comigo? Eu devolveria pra ela. O que Então, você me propõe? isso. Você é a paê. Mas aí que tá o ponto. A gente faz isso, aí ela vai ter esse caderninho de coisa. Esse caderninho corresponde ao laudo dele, aí eu começo a criar conjunções que a pessoa vai ter dificuldade. Mas sabe qual é o maior problema? Que aí vem... Pra mim, inclusão só existe todo mundo estiver incluído. Aquele menino tá ali fazendo ruído o tempo todo na aula também, tadinho, tal. Gente boa pra caramba, tadinho. É um lindinho, fofinho. Não vou citar nome porque não gosto de expor criança, mas o ponto é o seguinte: as outras crianças também têm que ter aula. E aí eu tenho aluno com TDAH, tem criança com outros laudos que têm as suas dificuldades. E aí? O que eu faço? Porque se eu vou dar 10 minutos pra todo mundo que tem uma... Eu não tenho 10 minutos pra todo mundo. Eu tenho os 50, 45 minutos de aula, né? Que a gente tem que lidar com a criança, que tem um pai que é violento, que tem que lidar com o outro que é alcoólico, outro que perdeu a mãe, que outro que é briga, que o namorado não sei o quê, que o time perdeu. E aí? Educação é tudo isso, mano, que tá acontecendo. Não dá pro professor de sala de aula, o regular, né? Sim. No caso do regular, porque ele tem um, né, pra quem não sabe a divisão, ele é um professor especializado pra inclusão. Eu sou um professor que tá atendendo todo mundo. O professor regular, ele tá desesperado, gente. Eu mesmo sendo pai atípico, sendo pessoa atípica, tendo todas as formações, eu estou desesperado. Socorro, entendeu? É isso, essa é a situação. Por isso que a gente precisa ter essa conjuntura. Claro que assim, no caso do Diego, o professor que pegou, né, o especializado ali, ele tem que se comprometer pra fazer o trabalho dele. Eu também tenho que me comprometer pra fazer o meu. Só que a gente sabe que nem toda escola tem PAE, nem toda escola tá com um AEI, uma estrutura, né? E estrutura, aí, se você pegar os prédios mais antigos, não tem estrutura nenhuma. Então acho que a gente precisa pegar também pra, né, refletir sobre isso, porque é um trabalho fantástico dele, mas os professores... São 95 professores sendo afastados no estado de São Paulo por dia. Essa é a média.
por doenças psiquiátricas. E muito disso passa por quê? Porque é um cara que tem desejo de ensinar, um cara que tem desejo de trabalhar, mas não consegue porque a conjuntura não permite, porque a estrutura não permite. E uma coisa que dificulta ainda mais na estrutura, falando aqui de Mauá, não sei se em Santo André ocorre isso também. A questão das liminares judiciais. Então as salas já estão super lotadas, aí a família ela consegue uma liminar para colocar o filho em sala de aula. E aí esse professor que já está desesperado, que não tem um pai, não tem um auxiliar, ganha mais um aluno de presente. Eu não vou querer te cortar, porque a gente tá avançando. Com certeza. Mas eu já vou deixar um spoiler, porque a gente vai trazer um convidado no futuro que é da Defensoria Pública. Ai, que bom. Então vocês vão legal. acompanhar esse tema, vai ser muito importante, muito bom, porque vai falar dessa conjuntura nossa de Mauá regional, mas que aí vocês vão elucidar o que o Diego tá falando com relação a essa enxurrada de liminares e de como que as escolas estão se virando com... E precisa dessas liminares. Eu defendo que se judicialize mesmo, porque aí o Ministério Público se move. A gente tem essa defesa aí, até como ato político também. Viu? Sim. Mas já te respondendo, teve um caso que eu medi há poucas semanas atrás, de que a mãe chegou na escola, a menina da TEA, né, de suporte 3, estava sem ninguém fora da escola, assim. Hiperfocada numa florzinha, umas plantinhas que ela tava, ela dá uma fuga. Essa mãe muito brava, óbvio, perfeito, foi até a escola pra falar, como assim, né? Meu Deus, minha filha tava aqui, não, eu cheguei, podia ter saído. E aí, nesse momento que eu medi, eu tenho a sensibilidade de fazer o seguinte. Primeiro eu me olho como professor. Eu pensei, eu dei nesses 30 alunos quadra, poderia ter acontecido de um aluno meu ter escapado? Se eu não tenho um auxiliar na sala? Sim. Eu sou humano. Sim. Eu não quero que isso aconteça. Eu faço várias coisas para que isso não aconteça, mas tem muita coisa acontecendo com 30 crianças de 5 a 6 anos, de 8, 10, 11, 12, certo? Então, aí, primeiro ponto. Então, eu vou ali naquela mediação para ouvir. Fui ouvir a diretora também. Então, ouvi a mãe, mas uma mãe muito equilibrada que estava querendo buscar seus direitos, queria que eu fizesse a denúncia. Porque eu faço vídeo de denúncia, né, no meu trabalho também, né, na internet. E aí, quando eu falei que a diretora é uma diretora super preparada, uma professora totalmente, assim, preocupada com os alunos, que inclusive adoeceu por essa situação. Por que aconteceu? Quando eu entendeu? Ela tinha uma estagiária, você não precisava de ter pelo menos mais uns 4, e estagiária não deveria estar atendendo aluno de inclusão, deveria ser um especialista. Exatamente. Perfeito. Então já começa por aí, porque a estagiária tinha que estar aprendendo para dar um auxílio para estagiar, né? A estagiária saiu com uma criança para trocar a fralda. Uma sala super lotada, a criança até saiu. A professora achou que ela tinha ido com a auxiliar pra trocar, pra andar, porque às vezes pra criança regular e tal, e tinha ido junto pra trocar. A criança escapuliu. Puxa vida, olha. Isso, infelizmente, pode acontecer. Sabe o que aconteceu com essa professora? Como não tinha o professor auxiliar individual, profissional individualizado pra essa criança, que era o direito dessa criança, a criança escapou. Essa professora adoeceu, estava afastada quando eu liguei pra conversar, pra fazer essa mediação. Então, ou seja, as secretarias, elas fazem tudo para que as famílias briguem com a escola e que a escola fique brava com as famílias. Quando a família precisa da escola, a escola precisa da família, certo? Porque estamos lá pelas crianças. Mas aí o poder público faz isso com a gente. Por isso que eu tô tentando alertar e trabalhar nesse sentido, de que nós, famílias atípicas, temos que trabalhar conjuntamente com a escola, e a escola tem que trabalhar conjuntamente com as famílias atípicas. Porque o que as secretarias querem é que a gente se exploda, todo mundo. E aí, se a gente brigar entre nós, porque é mais fácil culpar a professora, é mais fácil culpar a estagiária, é mais fácil culpar a diretora da escola. Mas quem não forneceu o profissional conforme a lei é o secretário de educação do município. É o dirigente. Perfeito. Ele que não mandou. Porque se tem a política, que é o que a gente está tentando construir, inclusive, que via sistema, entrou na sede, que é no caso do estado, né? Entrou na CGP, que é no do município, não sei qual é o sistema de vocês. Entrou lá, o cara tem laudo, é automático. Pô, professor auxiliar. Ele tem laudo suporte 2, 3, já era, é automático. Não tem que nem passar por bancada nenhuma. Ele precisa. Está na lei, não à toa. Sim, até porque não precisa de um crivo, né? Assim, olha, Exatamente. será que... Não. Tá ali. Ele já tem. Cumpra-se, tem né? Acabou, cumpra-se, fim. E tem que ser automático. Enquanto não for, a gente vai continuar vivenciando essas tragédias. Vamos lá pra próxima. E aí, quem é essa turma aí? Essa turma aqui, lá no comecinho, eu falei do Yuri, o garotinho que me motivou a ser professor de educação especial. O Yuri, esse de blusa amarela. Olha que legal. Do meio, a mãe dele, a Luana. E o Caio, o irmão mais velho. Que legal.
Essa foto já é um pouquinho mais recente, ele tá com 14, 15 anos nessa foto, mas na época que eu conheci ele tinha 4 aninhos de idade. Nossa. Eu era estagiário de pedagogia e era o módulo de inclusão. E aí o Yuri é um autista, TDAH, ficava sentadinho, só se mexia, não queria ficar na sala de aula, corria. E aquela coisa da professora de ter 30 na sala, não ter paciência com ele, Sim. lidar com um menininho autista. E aí a Luana, a mãe, ela achava que eu era o professor, eu era só estagiário, e ela conversava muito comigo sobre as frustrações, as dificuldades que ela tinha com o Yuri. E aí eu me apeguei ao Yuri. Ficava sentada do lado dele, auxiliava nas atividades, mesmo sendo estagiário. Mesmo estagiário, eu tinha alguns contatos dentro da Secretaria de Educação, e aí eu consegui, mesmo como estagiário, mobilizar algumas coisas de terapia, ecoterapia para ele, dar encaminhamentos. E recentemente eu encontrei ele com 16 anos de idade aí, e a mãe dele também, ela trabalha no setor de acervo, né, e limpeza da escola que eu trabalho. Ela falou: Diego, você não vai lembrar de mim, mas a mudança que você fez na minha vida e na vida do Yuri. Aí ela mostrou a foto. Aí eu lembrei dele, ela levou ele na escola. Que legal. Ele lembrou de mim, a gente se abraçou. Aí ela falou assim: você mesmo sendo estagiário, você conseguiu fazer a diferença pra ele, porque ele não queria ir pra escola, porque os amigos rejeitavam. Essa coisa que a gente vivencia, né? Aí ele falou assim: você foi como se você fosse um amigo dele, né? Eu falei: foi. Acompanhava ele todos os espaços. Um AT, assim, né? Um AT. Papel de olhar, e é né, uma a pena singularidade. que não se naturalize a questão do AT, né, gente? Até saiu acho que foi ano passado o documento do CRP falando sobre o AT, que é o profissional que rompe com os muros. Cara, o documento é maravilhoso, falando sobre o papel do AT, o papel histórico, inclusive, do auxiliar terapêutico, e falando desse papel. E aí você vê, ó, o depoimento dele aqui, né? Tipo, de arrepiar, de emocionar. E olha a mudança completa que faz na vida da criança. Eu comecei na saúde como acompanhante terapêutico, né? Acompanhante de República Terapêutica, que é uma unidade de acolhimento transitório para criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. E a gente fazia esse papel de acompanhar nas cidades, na vida, né, dessas crianças e adolescentes. E, pô, se eu falar aqui, cara, meu mestre foi o Antônio Lancetti, né, que também é da Clínica Peripatética, que né, da luta antimanicomial, enfim. Então, é algo que, assim, deveria se falar mais enquanto política pública. Eu sou comunicólogo. Né? Mas a gente trabalhava numa clínica multidisciplinar, né? Então tinha músico, tinha pedagogo, tinha psicólogo, tinha assistente social, era uma galera. Eu acho que foi talvez uma das melhores equipes profissionais que eu já trabalhei na minha vida, assim, né? Espero que eles vejam e saibam disso. E é legal trabalhar multidisciplinar, né? Sim. Né? É demais. E falando em multidisciplinar, o meu TCC foi, né, o tema sobre multidisciplinaridade. Olha aí. E aí, nesse TCC, foi tema dedicatória pro Yuri. A Luana sabe, tem uma dedicatória pra ele. Que legal. Porque graças ao Yuri que eu comecei Seu estudo de caso. Estudo de caso. Meu estudo de caso. E graças ao Yuri que eu entrei pra área de educação especial e de inclusão. Que legal. Porque nem passava pela minha cabeça. Que bacana. E ainda bem. Ainda bem que o Yuri surgiu, porque... Ei, Yuri, valeu, hein, Yuri? Valeu. Porque tem um profissional como você, cara, nossa, em palavras. E você falando aí, né, a gente falando da formação, da faculdade, eu lembro que quando a gente estava na faculdade, ainda lá de história, 2008, 2007, não lembro agora qual foi o ano que a gente estudou isso, mas, bem, que começava a se discutir mais a questão das múltiplas habilidades também, né, e das múltiplas inteligências. Sim. E o quanto isso mudou, né, de lá pra cá, e o quanto evoluiu essa questão metodológica da gente perceber, né, que as múltiplas inteligências, que tem a questão motora, de cada inteligência precisa ser, né, valorizada no sentido de ser estimulado, né, de uma maneira diferente. E aí você falou da multidisciplinaridade, e que hoje, pra nós, falando em educação, que na inclusão tem um nome, né, que é generalizar, e pra gente que é educação, a gente fala que é transdisciplinaridade. Aí pra quem não entende, né, que disciplina é quando você tem uma cumbuca ali de matemática, ciências, educação física, a parte motora,
É multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, se tem 2 ou 3 coisas acontecendo, multi, que é todas, e a transdisciplinaridade é quando extravasa o muro da terapia, extravasa o muro da escola e a pessoa é capaz de estar ali, ó, vivenciando um convívio com a família, tirando uma foto, porque às vezes pra uma criança típica isso não era uma habilidade que ele tinha. Sim. Então, assim, nem de estar de pé às vezes né? Sim. E o meu filho tem generalizado bastante coisa agora, né? Porque como tá funcionando bem a terapia, escola, casa... E é muito legal quando isso acontece, né? Cara, você tá falando, aí, como pai tipo, eu fico, caramba, meu filho finalmente comeu pastel. Porque essa coisa de se candidatar, essa coisa de todo mundo de querer comer pastel na feira, se candidato, né? Só que o passeio que o meu filho mais fez na vida foi na feira e comer pastel. E ele ama, tá na feira. E quando ele comeu o pastel... Já pode ser candidato no futuro. Já pode, candidatinha que já tá muita foto na feira. Tanto que teve um dia que a gente tava na feira esses dias atrás, né? Eu brinquei que tava uns políticos passando, fazendo vídeo, né? Aí eu tava brincando com o pessoal da feira, porque eu já tenho muita amizade. Mais de 10 anos que eu vou nessa mesma feira, né? Como pastel lá e tal. Aí eu falei, ó, esses daí é só fingimento, né? Você não, você não, você tá aqui, mano. E assim, mas é muito legal você só fala esse exemplo, porque a gente também, como pai, né, fica, caraca, mano, que da hora, porque é isso, cara. O papel de vocês é muito lindo, assim, muito... Ela até lembrou recentemente na escola uma situação que eu fiz com o Yuri. Ele tinha muita dificuldade em ficar sentadinho ali na cadeira, porque ele perdia o foco com facilidade. E eu, assim, estudando pedagogia ainda, sabe? Aquele estagiário que não tem nem preparo ainda. Aí eu comecei com uma sopa, assim, tipo, muito louca, muito chamativa, colorida, pra chamar a atenção dele. Aí eu sentava assim do lado, assim, ele me olhava com uma cara, assim, acho que na cabeça, assim, o que esse cara todo colorido tá sentado do meu lado? Mas aí ele ficava, porque chamava a atenção dele. Ela falou assim, aí eu fui buscar o Yuri na escola e eu vi você todo colorido, mas foi a forma que você procurou pra ele ficar ali, estratégia. Sim. Legal. Vamos pra próxima? Próximo. Opa! Essa foto. Dona Vânia. Minha mãe, infelizmente falecida, tem 3 anos, mas foi essa mulher guerreira, corajosa, que ela criou 3 filhos sozinha. O pai, infelizmente, abandonou, né? 25 anos de casamento, o pai foi embora e a gente passou uns perrengues, muitos perrengues, porque assim, ele era um mantenedor da família, cara que mantinha a família. Sabe aquele cara que ainda até um pouco machista falava assim, não, mulher minha não trabalha, não precisa. E ela não tinha formação, ela era dona as de violências, casa. Aquelas violências, né? As dependências econômicas, né? Econômicas. Muito felizmente. E aí um dia ela se viu sem ele e com 3 filhos. Nós não morávamos em Mauá, nós morávamos no interior de São Paulo, uma cidadezinha muito pequena chamada Cosmópolis. Já ouvi falar. E começou a trabalhar com faxina, trabalhar na casa de pessoas para cuidar de 3 filhos. E aí essa guerreira aí que ensinou muito para mim e para os meus irmãos. E ela que investiu na faculdade. Falou, não, eu faço questão de você ser formado. Eu Que linda, não tenho ensino médio, mas vocês vão se formar e vou pagar a faculdade de vocês. E aí o pouco de dinheiro que entrava era para cuidar dos filhos e investir nos estudos. E sozinha. Emocionante. E assim, a minha visão de pai é a minha mãe. Não, assim, Eu até comentei com... É mãe. É mãe. Sim. Até comentei com o Thiago, a gente foi assistir o documentário, né? Do Emerson, Paetéia, isso. Do Paetéia. Pequeno. Sim. E aí, nesse documentário, eu até falei, né? Eu falei, eu não tive um pai que jogou bola. Não tive um pai que não Você teve ensinou um a fazer... progenitor. Progenitor. Né? Progenitor. Um pai que ensinou a fazer a barba. Eu tenho um incômodo de quando eu falo pai e o cara não é pai. Não é pai, É é progenitor. progenitor. Sua mãe é mãe. E ela que ensinou tudo isso. Que legal. Que Então, lindo. essa é a Dona Vânia. É isso. Que A gente encerra agora esse quadro, até homenagem Sim. à sua mãe, e fica essa lição que atravessa, né? A gente sempre fala da educação, a gente sempre fala, enfim, da inclusão, mas a gente sempre vai cair numa figura. Eu não tô nem romantizando, mas é verdade, Nossa, que sim. é das mães, né? As mães. Né? E a gente tem que olhar com esse cuidado. Primeiro,
por falar da ausência da paternidade, que é algo que é gritante e que resulta numa mãe sobrecarregada, né, em mães solos, enfim, e também trazer esse cuidado inerente, né, que já que a gente fala de um abandono paterno, a gente não pode esquecer da responsabilização daqueles que abandonam. Isso até na lei fala um pouco disso, que o Denis falou, da lei de Santo André, que também a gente aprovou aqui em Mauá e está correndo para aprovar em outros lugares, que é da responsabilização daqueles que abandonam, sabe? De ter uma pensão diferenciada. E tem um dado assustador, que beira algo... 80%, né, dos pais atípicos abandonam, né? Então, assim, é algo que a gente tem que olhar com mais carinho e mais rigor no caso do abandono. O papo foi muito bom, a gente estourou demais o tempo, mas não dá pra cortar. Eu quero ir já pro final, fazer um pensa rápido com vocês. Bora lá. Tá? Bora. O que vir na cabeça de vocês, a gente vai brincar aqui. Eu queria falar sobre educação inclusiva para você, Diego. O que você pensa quando eu falo de educação inclusiva? Educação inclusiva, afeto, carinho, trabalhar as diferenças e responsabilidade. Porque lidar com essas criancinhas atípicas é muita responsabilidade, muita. Não dá para brincar de professor, não dá para brincar de querer ser pai, é responsabilidade. Se vamos ser professores, tem que ser com responsabilidade. Se é para ser pai, com responsabilidade. E eu acho que é isso. Que se passa nessa cabeça atípica agora também, é isso. E para você, política pública inclusiva, que vai para além da educação inclusiva, o que vem na sua cabeça? Não, política pública inclusiva é aquela que não deixa ninguém para trás, é aquela que percebe que nós vivemos num mundo onde, infelizmente, a colonização existiu e que ela traz lastros horríveis para nossa história, né? De 1000 línguas indígenas, nós temos menos de 270 faladas hoje. Então, quando a gente fala sobre política pública de inclusão, é entender que é todo mundo. Quando a gente fala da questão da inclusão, para nós somos neurodivergentes, ou para quem é PCD, a gente tem que falar que é nós por nós, e é política pública pensando nas nossas questões, nossas dificuldades, mas que seja uma política que, de fato, reconheça as pessoas na sua forma única de ser, porque todos nós somos únicos, maravilhosos, especiais, assim como todo mundo. Falar de inclusão e política de inclusão é falar dos direitos de existir, é falar do direito de ser, de estar, de permanecer, de construir, de festejar, de amar, né? E de se fortalecer na sua existência. Então é permitir que as pessoas existam, de fato. Então é construir possibilidades dentro de leis, dentro de representação mesmo política, de peso de gente lá fazendo, para que a gente possa existir. Isso é política de inclusão, é que todos nós possamos existir. Sejam os povos originários, sejam os povos negros, sejam a gente da inclusão, as mulheres, e etc. Para que as mulheres não sofram com a mãe do Diego, para que a gente não sofra para conseguir educação para nossos filhos se divide tanto como para que o professor não sofra na sala de aula que ele sofre. Então, a inclusão acontece de todas as maneiras, porque se tem pobreza, se tem miséria, etc., vai ter violência. E violência é múltipla, né? Então, são as diversas violências. Quando eu violo o seu direito de ser, existir e estar, é um problema. Então, isso é inclusão. É incluir todo mundo. E se uma pessoa não está incluída, ninguém está incluído. É isso. Gente, queria agradecer demais. Queria dizer que os souvenirs, né, as canecas, a Ecobag é um presente nosso para vocês. Opa, essa cenário não. É um presente para vocês. E eu queria agradecer vocês que estão aqui com a gente. Voltamos. Eu sei que vocês estavam com saudade, eu também estava com muita saudade. Terça Mental, falando de inclusão, falando de saúde mental, falando daquilo que é necessário. Gente, até a próxima. Tchau!